Não, aqui não. Tá. Vê se eu coloco o retorno Tipo, já aqui. estamos ao vivo? 2 minutos passados. Avisa quando entrou aí. Ainda não veio a notificação, agora veio. Entrou? Pode começar, Yuri. Vamos ver quem é que vai entrar aí. Porque tem carteira em cima da mesa. Caso ela peça meus documentos antes da abordagem. Ah. Sabe que tá ao vivo já, né? Já? Já Então tá ao vamos vivo. iniciar. Tem 3 Muito pessoas. boa noite para quem está online assistindo o Pode Tudo podcast. Eu sou o Maurício, meu colega Almir, Gimo nas câmeras atrás das produções e a nossa ilustre convidada Márcia Scherer, a delegada de Lajeado. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Que show estar aqui com vocês. Amo isso. Capaz, o Essa prazer é todo nosso. Né? Ficamos honrados pela, como é que eu vou te dizer assim, a disponibilidade, porque eu mandei rápido pra ela, Márcia, topa? Topo. E tô dentro e tá aqui, cara. A Márcia tá na minha casa. E o mais interessante é que assim, ó, desculpa te cortar. Claro, O mais vai lá, interessante, querida. cara, é que esse aqui é o podcast 00000000001. Isso. É o primeiro, cara. Não teve ninguém aqui ainda. Ela é a primeira entrevistada. Sou a cobaia, tá, meu povo? Sem conhecer o estúdio, sem conhecer a gente pessoalmente, ela veio aqui, topou. Muito obrigado, Márcia. Isso tem um valor muito grande pra gente. Mas eu quero... Boa noite. Mas primeiro a vocês, queridos, dizer que eu apoio essas iniciativas de coração. Eu acredito muito na juventude, porque alguém um dia precisou acreditar em mim também, né? Exatamente. E claro que para uma geração é mais difícil, para outra é mais fácil, mas aqui, meu povo, tá, as coisas estão no improviso, mas tá tudo funcionando, isso que importa, né? Improvisado isso. Ó, brasileiro é bom na criatividade, É bom. não é no jeitinho, é na criatividade. Na verdade, eu tudo sempre tem um defendo. jeito, né? Desse dia nós estávamos olhando pra fazer um roupeiro de cano de PVC. E tem Tá. como. É que a gente pesquisou, tá? E tem uma pesquisa na internet que diz que o brasileiro gosta de fazer tudo com PVC. Ah, é. Então a gente foi olhar o que o brasileiro já tinha feito com PVC. PVC. E é incrível. Sim. É O que incrível. os chineses fazem com bambu, nós fazemos com PVC. Com cano PVC, mais com ou menos cano isso. PVC. Bom, Márcia, nós trouxemos aqui pra nós dialogar, conversar, bater um papo bem espontâneo, como eu te falei antes. A gente quer saber mais sobre a Márcia Scherer, a Márcia caseira. Depois a gente entra no assunto da Márcia delegada. Mas como é o dia a dia da Márcia, questão com o familiar. Tu pode contar um pouco mais sobre a Márcia para a gente? Da minha história. A tua história. Tá, vou contar para vocês. Eu sou do interior de Arroio do Meio, eu cresci na agricultura. Trabalhei, puxei enxada, sei a diferença de aveia e trigo, que muitas vezes testa o pessoal qual a diferença de aveia e trigo. E eu tenho muito orgulho dessa origem, porque a gente nasceu numa época em que as coisas não eram permitidas, né? Muitas coisas não eram permitidas, que hoje... Aí tem toda uma explicação filosófica, isso tudo é para um podcast só para isso, né? Mas, assim, os valores muito firmes, alguns que a gente tem que levar para a vida inteira, o respeito às outras pessoas, que a gente aprende muito na colônia, Claro. né? Respeito às outras pessoas, cumprimentar todo mundo, tanto que hoje, às vezes, eu tô na rua da praia em Porto Alegre cumprimentando as pessoas. Oi. Vira costume. Vira costume. E essa dignidade e o sentimento de vida comunitária, essa coisa de tu te dedicar à comunidade, que eu sempre fiz muito, desde muito jovem, aprendi com meus irmãos, e isso foi me direcionando. Claro que eu também tive o privilégio, assim, nós somos 7 irmãos, éramos 7, eu já perdi 3 irmãos, um período de famílias numerosas, Sim. né, na agricultura. E nós tivemos o privilégio, eu e meu irmão, que é 2 anos mais velho, somos os 2 mais novos, de poder estudar, né? Nós tivemos um irmão nosso, num tempo que o ensino público não tem a qualidade que tem hoje, né? Claro. Sim. Depois da Constituição de 88, isso recebeu um up muito grande, a questão da educação, Então, né? o pessoal reclama muito hoje, mas então já foi pior. Uau! Não, hoje só não estuda literalmente quem não quer. É verdade. Entendi. Isso a A gente gurizada tem oportunidade. Entendi. Todos... Não seria uma questão de qualidade, mas sim uma questão de oportunidade. Oportunidade. E assim, claro que eu pude estudar, primeiro numa escola comunitária de interior, eu estudei, né, na comunidade católica da Forqueta Baixa.
Era uma escola comunitária, com um monte de criança junto. E assim, tu vai escrevendo tua história, né? Sim. Tu tem que ir lá escrever. Se teu colégio não tem... Hoje eu não vejo um colégio que não atenda, né? É tu buscar, tu ter dentro de ti, assim, isso era uma coisa que eu acho que nós tô me incluindo na juventude, tô bem, né? Ninguém disse É que não. jovem, é jovem. Mas o que a minha família me dizia assim, de tu ter ambição, não só de acumular dinheiro, mas de tu ser alguém no mundo, de tu deixar tua marca, de Fazer a diferença. fazer a diferença. Mas eu fui coletando muitas dessas coisas durante a minha vida e levem um pensamento para vocês. A gente não nasce só para fazer peso sobre a terra. Eu acredito nisso. Chegando no ponto que eu bato bastante em cima. Exato, a gente nasce assim. Claro, cada um de nós tem uma missão, o universo conspira a teu favor. E enquanto tu não realizar aquilo, tu não vai ser feliz. Exatamente. Né? E aí tu nasce aí também para fazer e deixar teu legado. Exatamente, cara, Como é ser impressionante. humano. Eu falo por isso aqui às vezes na loja. Eu não acredito que a gente veio para esse planeta só para, como tu disse, fazer peso na Terra. Eu acho que a gente tem algum propósito, tem alguma coisa que a gente deve fazer aqui ainda, né? E a gente corre toda hora atrás disso. Maurício e Almir, eu não diria que isso é uma missão de todos, né? Mas se a gente, eu digo muito para as mulheres, principalmente porque as mulheres foram muito cerceadas durante a vida. Agora a nova geração também está tendo muito mais oportunidades. Mas se está dentro de ti a angústia de tu querer entregar mais para a humanidade, se tu não atender isso, tu vai morrer deprimido. Exatamente. Vai morrer triste, né? Sim. Aí a gente tem que correr riscos, né? Com certeza. Não Arriscar, né? Arriscar, vocês aqui estão fora do horário do trabalho de vocês, montando isso aqui tudo, cara, né? Jogando numa proposta de trazer conteúdo legal para as pessoas, né? Puxa, que legal isso. Bem por isso que eu tô aqui, né? Por isso eu acredito nisso, a gente tenta dar apoio e suporte na medida do que se pode, Somos né, gratos para por estimular, porque eu me vejo em vocês há um tempo atrás. Sabe o que legal, eu fazia né? na idade de vocês? Movimento estudantil. Nossa, Sério? cara. Faz tempo que eu não vejo falar Eu disso. sou apaixonado, assim, por esses acontecimentos, assim, dessa juventude, sabe? Sim. Porque mudou muita coisa. E não é uma coisa regional, foi, assim, ó, uma juventude que conseguiu fazer mudanças a nível nacional. Sim, deixa eu Brasil. contar. Eu sou da geração... E sem internet. Sem internet. Sem internet. Não, sem internet. A gente se comunicava e muito rápido. Eu não tinha telefone, mas quando veio o celular, isso era coisa chique. Eu já estava na academia de polícia quando eu tive meu primeiro telefone, ainda era analógico. Os smart é coisa recente. É recente. Deus o livre. E do movimento, porque eu vivi aquele período antes de 88, né? Sim. A gente depois, vocês são nascidos antes de 88? Eu não. Eu nasci em 83. Ah, tá. 83. Mas a gurizada que hoje assim tá despontando, ela nasceu na década de depois da Constituição, 1990, né, por aí na década de 90, enfim. E antes de 88, a juventude e o movimento sindical fizeram esta transformação no país muito forte. E o partido também, né? Por isso que até hoje eu sou MDB, porque o MDB foi a resistência à ditadura, né? Era a Arena e o MDB. E eu não mudo de partido. Muitos dizem, Márcia, por que tu não sai desse partido, vai para outro? Mas, puxa vida, nós estamos precisando ainda agora brigar por democracia, né? Sim. Exatamente. Então, é um partido extremamente atual, totalmente necessário, né? Até porque se a gente analisar, a democracia não é algo antigo, é algo novo ainda no nosso país, Brasil né? é novo. É bem novo, bem recente, dá pra se dizer. Eu considero assim. O período mais longo de democracia tem sido esses anos, porque antes o período da nova república, da antiga república, eles foram muito curtos e foram também meio ditaduras às avessas, assim, sabe? Não houve esse efusiva participação popular, né? Mas deixa eu contar, daí a gente ia para Brasília, juntava 5 mil estudantes lá. Era
Era uma maravilha. Nossa, Sério, cara? E sem internet, tá? Sem internet. Que massa. Ai, as fora demagogo, porque estudante não é bobo. E aí, ai, a gente fazia. E era uma integração. Eu tenho ainda hoje amigos do Amazonas que hoje estão no meu Instagram. Nossa, cara. Sério, cara? Sim, que estão. Mas é um assim que eu, enfim, continuou me seguindo a vida toda. Ele ficou me buscando, querido, né? Uma hora tem que ir lá visitar ele. É logo ali, né? É logo ali. Ali? Não, mas hoje não é mais difícil eu ir. Gente, hoje, Não olha, é. tem tantas facilidades. E aí, num desses congressos, a gente não sabe até hoje se foi sabotagem ou não. Daqueles 5 mil distantes, nós, né, nos estava agitando em Brasília. Aí transferiram o congresso para uma cidade satélite, né, porque a gente estava agitando demais. E aí era domingo de meio-dia, daí o povo, a coordenação do congresso distribuía marmitas, né, pra gente. O almoço, quando é povão, é uma Sim. multidão, a coisa é assim, né. E aí eram umas 2, não sei que hora da tarde começou a cair gente, bluf, 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 desmaiou a metade do povo. Capaz. Começaram a passar mal. Aí... Tem coisa essa marmita. Exatamente. Tá Aí, brincando, sim, eu cara. passei por isso tudo, isso foi uma sensação. O Brasil não é pra amador Não, mesmo, né? não. E aí, a gente não sabe se foi acidentalmente que as marmitas ficaram no sol ou se foi. Ou se foi ou se acidentalmente, foi. né? Ali, meu povo, eu aprendi porvilho e vinagre para segurar o intestino. Sério? Sério. Aí a gurizada começou a fazer os remedinhos caseiros ali pra gente Segura. sobreviver, né? Ó, inclusive, essa dica é boa pra nossa colega Ana, lá da Becker, né? Vou levar Ano- vinagre amanhã. É, anotou aí, Ana? Vinagre, porvilho, põe numa garrafa PET. Chacoalha. E Ela Nossa tá assistindo. Senhora. E toma. E aí nós por aqui, né, gente? Aqui, ó. Aqui, Que ó. loucura, Vamos né? embora que o bicho Passamos vai pegar, por isso, né? tu imagina o que vem depois, né? Não, mas depois as emoções foram menores. Mas porque foi um período extremamente interessante até para ainda hoje a gente tem dificuldade de compreender a democracia, se passou por outros momentos de protesto, assim, Sim. porque até então os protestos eram proibidos, né? Até 88, antes começou a se liberar, greve era proibida, manifestação pública era proibida, isso tudo que é próprio da democracia era proibido, né? O pessoal pede tanto ditadura, eu tive que dar risada, né? Que os meninos vão ali na beira da... Meninos não, os senhores lá pararam o país e foram pedir ditadura. Né? Vocês não observaram Aonde? isso? Aqui, Sim, na eu beira da sim, rodovia. sim, tudo bem, observar, eu sim. voltei. Os caminhoneiros até e outros que fizeram greve junto e o país todo pedindo vão voltar, os frangos estavam morrendo aqui de falta de Sim, ração, sim. lembra que deu toda essa Isso foi comoção, em... coisa Foi na- recente, há 2 É, anos. não, foi na greve 18, dos eu acho. caminhoneiros. Foi. E aí, quando baixou os milico, né? Baixaram o pau neles, aí eles viram que é ditadura. Corre! Isso é. Então. Isso é uma imposição de autoridade por violência, né? Sim. E a democracia a gente negocia. Tanto que hoje eu sou casada com o brigadiano e as manifestações que eles coordenam é uma polícia com características civis já, né? Sim. Tu negocia uma hora aberta, uma hora fechada, né? Ou tu tem que negociar de maneira que tu possa fazer teu protesto, mas de uma forma adequada, porque tu tem 2 direitos ali, o direito de ir e vir e o teu direito de manifestação, né? Sim. Então, na verdade, hoje a gente tem que balançar esses 2 direitos, mas é possível hoje sim, tanto que vocês acompanham todas essas manifestações que Sim. têm Não acontecido, tem como. A enfim. ferramenta, a internet, hoje mostra Hoje é tudo, impossível. nada também. foge. Desculpa, vamos lá, meninos. Hoje Tô é voltando. impossível. É. Márcio, eu queria entrar, não sei se tu quer entrar em algum assunto. Eu tô Cara, curioso pra saber. eu acho que nós vamos fazer a mesma pergunta, Então vai. inclusive. Eu acho. Quer que eu faça? Pode fazer, faz. Assim, Primeiras damas. Márcia, Em vez de Almira, Aqui é dessa Almira. forma, entendeu? Vai do jeito Não, que dá. Uma coisa que a gente que evolui com o tempo, como a democracia está consolidada, agora a juventude briga por outras causas. Sim. E uma dessas, que é muito recente, é essa questão da homoafetividade, Sim. tudo, né? Outro dia a gente conversava ainda. Mas Bom. tem assunto. Vamos Tem, lá, Almir, bastante. vai lá. Puxa. assim, ó. Aonde, quando e assim, em que momento surgiu, assim, ó, você delegada? Isso é uma grande questão. Na verdade, é a mesma mesma pergunta, é a mesma. Porque, na eu ia verdade, postar, mas não. Na Vai, verdade, vai. na verdade, eu acho que assim, ó, não é
uma coisa que surge, você é delegado. Eu acredito que você almeja outra coisa antes e depois do decorrer da carreira. Sim. Eu acredito que você opta, não sei, ou daqui a Sim. pouco você sempre, não, quero ser delegado, mandar no negócio, coordenar operações, prender todo mundo e... Não, aqui ó, todo mundo tem medo disso. Capaz. Claro, claro. E como é que surgiu assim, ó, você é da polícia? Vamos lá. É uma coisa de destino, sabes? Antes de ser delegada de polícia, eu fui servidora pública do município de Arroio do Meio, concursada, tudo certinho. Ó, novidade feliz, só tá coçando meu nariz. Coisa boa. E aí, depois eu me graduei como advogada, tá? E eu também, já naquela época, me tornei vereadora em Arroio do Meio. Me elegi vereadora. E o povo, infelizmente, assim, e todos que se graduam em Direito, primeiro, assim, Direito era uma coisa fora da minha realidade. Jamais imaginei fazer Direito. Daí eu pensei, mas se ele pode, por que eu não posso? Vamos lutar, blá. E era contadinha a grana, né? Era contadinha, não sobrava para mais nada, né? E deixei de fazer muita festa, enfim, só trabalhava e focava no estudo. E ainda não sobrava, a mãe me garantia comida, né? Tem uns episódios hilários aí, mas enfim. Aí, eu como vereadora, as pessoas vinham me pedir troca de favor por voto, né? Sim. E é um troço meio ingrato, assim, porque aí eu cheguei à conclusão, da política eu não posso viver, né? Porque eu tinha só um Fusca velho naquela época. Mas nada além disso, né? E todos nós, como eu disse, somos ambiciosos, a gente quer ter a tranquilidade, enfim. Eu disse, eu vou prestar concurso, quando me aposentar eu volto para essa atividade que eu gosto tanto, que é essa seara política, porque a gente tem esse berço de discussão, de democracia, enfim, tudo Já vem aquilo lá que a de trás, gente... os protestos, essa coisa toda. Eu vim carregando junto, né? E aí, fui fazer concurso e estuda. E eu era vereadora, daí eu tive uma contemplação porque eu consegui ter uma fonte de renda e poder me dedicar a estudar, né? Claro que a gente tocava um mandato, assim, muito bem tocado, mas era das 7 da manhã às 11 da noite. Eu aqui, Nossa. né? Um ano inteiro, assim, né? Disciplina, foco, disciplina. E aí a vida me trouxe para o concurso de delegado de polícia, que naquela época já estava... Porque a gente tinha, como movimento estudantil, o Estado usava muitas forças policiais para repressão, né? Sim. Então a gente tinha um pouco de horror. E o alemão, propriamente, já tem essa coisa do... E a gente foi educada também, quando a gente era criança. Vocês ainda ouvem? Ou os pais, pelo amor de Deus, não me faça mais isso. A criança não se comporta, vou chamar a polícia. É verdade. Uns 30 minutos antes de tu chegar, minha mãe falou exatamente a mesma coisa. Então, claro que... E a polícia, então, claro que tem seu braço, que é principalmente a Brigada Militar, que é praticamente de repressão, de contenção, mas a gente está criando essa polícia de proteção também, que é um avanço muito grande depois da formação de Estado de Direito, inclusive a minha tese do doutorado, eu vou estudar essa questão. Então a gente tinha meio horror à polícia, né? Mas o destino trabalhou para que eu fosse para a polícia, porque os outros concursos foram ficando para trás e na polícia, por exemplo, entre quase 5.000 candidatos, eu tirei a nota mais alta na primeira prova. Nossa, cara. Daí depois eu não tinha tanto curso, algumas coisas. O resultado da dedicação. Mas o 15º eu fiquei aí na que colocação. entra aquela teoria que eu uso de que a gente veio para algum propósito, a gente para Exato, seguir aquilo. Exato. Entendeu? E ali o que me ajudou, como não tinha TV, não tinha internet, eu era muito precário, eu lia muito. Então a minha redação colocou minha nota lá para cima, né? Então, gurizada, leiam. Inclusive, eu não sei, foi na loja um dia que eu contei, alguém riu disso. Porque eu peguei, entre infância, adolescência e fase adulta, eu peguei muita transformação. Claro. Eu peguei esse período sem internet e fui inserido nele, no meio da caminhada. Nós nascemos no offline. Isso. E a gente tem que se adequar ao online agora. Então, eu me lembro que eu tinha meus 14, 15 anos, muitas vezes eu passava o meu recreio da escola na biblioteca lendo. Isso. Por quê? Porque eu tinha descoberto na biblioteca vários livros sobre vários assuntos que me interessavam. Ótimo. Então, hoje, tu quer falar de qualquer assunto? Dá um Google, né? Antes não.
Tu Não tinha que ir precisava. lá na biblioteca ler. Tinha Sim. alguns livros que você não podia, às vezes, levar pra casa. Sim. Então tinha que ler lá no recreio. Na faculdade de Direito, era uma disputa pelos livros. Então era muito precioso o livro. Não, e eu, assim, meu sonho de consumo, agora tá totalmente... A gurizada vai rir de mim. Eu comprei uma Barça pra mim, enciclopédia, aquela toda em Não livro. creio. Não... Sim, porque era meu sonho de consumo. Livro físico. Livro físico. Nossa, Era meu sonho cara, a de Barça. consumo, Barça acho que era o sonho de consumo de... de qualquer Todo pesquisador, qualquer, né, quem gostava de estudar mesmo. E aí, desculpa, como eu não tinha condições, aí eu comprei depois de ser delegada, né? Que tri, cara. Que Tá show, lá, eu cara. não sei se eu abri todos os livros, mas tá lá. Vou expor na minha sala agora. Não, porque hoje tu pesquisa, eu também pesquiso no Dr. Google, né? Sim. É porque é mais rápido, a gente otimiza o Que tempo da show, gente, cara. né? Não, mas tá lá, tá bonita, é linda, linda. Todas as páginas ainda tudo grudadinho. Pô, isso é uma raridade. É. Isso é uma raridade. Mas assim, ó, como delegado, você passa pela academia de polícia também, não? Sim. E como é que é a academia pra uma mulher? Porque o que a gente mesmo. imagina, tá? ah. Tá lá um oficial, que nem eu servi o exército em 2002, eu imagino isso, não deve ser muito diferente. Então, vamos ver. Tá lá um Vamos ver. oficial, paga 10 aí, vamos correr 10 km agora. Isso é o militar, né? Mas e como é que é na academia de Não, polícia? É que tu tá com a mentalidade do regime militar que ainda tá muito forte na brigada militar, né? Tem um movimento internacional pedindo que todas as polícias que lidam com o cidadão sejam civis. Mas a brigada militar, como tem muita tradição no país, e assim no Rio Grande do Sul, tanto que só aqui no Rio Grande do Sul ela se chama Brigada Militar. Ela era antes, no período de Getúlio, eu acho, as polícias dos estados, desculpem, os exércitos dos estados, quando era realmente, tipo Estados Unidos, que cada estado tem Sim, sua autonomia, sua coisa e autonomia. tal. Depois que se tornou suas estado leis. unitário, ela passou a ser a polícia ostensiva de cada estado. E a civil já surge logo, são mais de 150 anos de história aí, para fazer a parte do inquisitivo depois. E nós somos civis, então essa história de pagar tantos, hoje é abuso de autoridade, abuso, qualquer situação de violação de direitos humanos, inclusive. Capaz. Sim, tanto que o exército hoje está mais tranquilo também, né? Nossa, se o Tenente Meira estivesse olhando agora essa live, ele ia ver, viu? É. Mas a única prisão por disciplina e a brigada repete essa conduta, né? E como é que funciona o treinamento, assim, da Polícia Civil? Não sei se dá pra... Sim, pra dá. falar. Não, nós somos uma polícia técnica e científica nem tanto, mas técnica, gente. O que é a nossa academia? Aprender a fazer inquérito, aprender a fazer investigação, revisar todo o direito penal, todo o processo penal, para tu ser o técnico na área. Claro, atividade física, tiro, defesa, isso tudo faz parte do show. Eu ia dizer, porque vocês também usam de estratégias para uma apreensão, por Sim. exemplo, tem toda uma estratégia, né? Eu diria assim que a Polícia Civil brasileira funciona na intuição e na inteligência. Porque a gente olha os CSIs e os Estados Unidos, tu tem lá um pedaço de digital, vai te dar uma vez. Não. E aí os americanos vêm aqui. Os americanos vêm aqui e dizem como é que vocês conseguem fazer polícia só na intuição. Só pegando o fio da meada, montando quebra-cabeça. No osso do peito mesmo, estilo brasileiro mesmo. É criatividade brasileira. Eu não gosto quando chamam... Eu amo o povo brasileiro, né? Daí vocês vão dizer, os políticos são reflexos do nosso povo. Mas o nosso povo tem umas coisas muito boas, que é a criatividade. Por isso que eu não gosto que diga um jeitinho brasileiro. Ó, isso aqui, ó. Vocês não queiram olhar pra cima o meus refletor, porque... Isso aqui, um rapaz da idade de você jamais faria nos Estados Unidos, porque eles querem tudo perfeitinho, tudo posto, tudo, né? Sim. E nós somos criativos. Então não é jeitinho, é criatividade. Ela funciona pro bem e pro mal, né? Exatamente. Então, É verdade. Infelizmente pro mal, né? a nossa barganha funciona pro bem e pro mal. As nossas sutilezas, tudo funciona pro bem e pro mal. Mas outros países, principalmente os anglo-saxões, que não têm essa presença latina, embora a gente não tenha tanto por causa da nossa colonização,
Mas a gente aqui funciona muito pela criatividade. O que o povo está dizendo aí? Tem bastante. Esse aqui, ó. Tem bastante comentários aqui, pessoal que tá assistindo. Bastante, tem Que um bom, monte. que bom, tô feliz. Inclusive surgiu um hater já aqui, mas enfim, isso já era esperado também. Bastante pessoal tá comentando bastante. A Ana disse que anotou a dica. Ana, aqui na colônia a gente aprende folha de goiaba, né? A Aninha Martins disse que também concorda que a gente não tá nessa terra só para peso, que tudo tem um propósito. Pessoal aqui dando bastantes parabéns, obrigado a todo mundo aí que tá nos assistindo. Que legal! E puderem compartilhar, nos dar esse apoio, né, Maurício? Nós temos... Ajuda essa turma aqui. Vamos lá! Só Olha uma aí. risada querida aqui. Agora, a delegada pedindo assim, Se a carinhosamente. delegada tá falando, Ganhei um presente. Se vocês aqui não deles. querem um mandato amanhã de manhã embaixo da porta de prisão, Não é né? coercitivo, é na sociedade democrática, pedindo apoio aqui pro Ó. Doutora Márcia, depois no caso da polícia, a partir de que momento tu pensou, tu foi vereadora em Arroio do Meio? Sim, antes após da- isso, em que momento tu veio para Lajeado? Eu não sei como é que funciona isso eu sou natural de Arroio do Meio, moro em Arroio do Meio, mas eu quero me candidatar a prefeito em Lajeado. Como é que funciona toda essa questão? Em que momento tu decidiu, não, eu quero ser mais que isso? Na verdade, eu estou realizando meu projeto de vida, né? Sim. Eu me aposentei agora recentemente. Claro, de repente não tivesse esse projeto político, eu não teria me aposentado ainda, né? Muitos dos meus colegas seguram até a idade limite, 75 anos, né? Porque a nossa profissão, embora ofereça todos esses riscos, ela é apaixonante, né? Porque tu intervém muito com as pessoas, enfim, ela é gratificante pelo poder que o Estado te dá e tu, usando ele adequadamente, tu pode fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Intervir de uma forma... E as pessoas são carentes de porta aberta da justiça, né? Nós tínhamos isso também, uma mudança dos tempos. Quando vocês ainda não eram nascidos, né? As famílias tinham seus avós, os anciãos, no tempo dos clãs, que apaziguava a situação, chamavam para os valores antigos, ou o líder religioso, o pastor, o padre. Isso tudo foi perdendo a sua autoridade para agora o Estado que intermedia, e a Polícia Civil é essa primeira intermediação que o Estado oferece para as pessoas para resolver seus problemas, né? Sim. Inclusive, até eu conversava com um amigo alguns dias atrás, até o professor, ele tinha uma autoridade bem maior, né? Era uma imagem de respeito. Uma autoridade, Exatamente, né? uma autoridade bem... Puxando ainda, tipo, 50 anos atrás, quem eram as autoridades do município? Prefeito, padre e o delegado, né? Então, a gente carrega essa autoridade, assim, muito junto com o cargo. Isso é positivo se a gente sabe fazer bom uso Sim. dessa autoridade, né? E agora surgiram outras autoridades, promotor de justiça, enfim, que a comunidade muitas vezes nem conhece tão bem por conta das suas funções que não são tão claras, não caiu tanto ainda no costume, mas estão se posicionando também. Enfim, mas eu conto isso porque a Polícia Civil pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa, né? Sim. E isso foi extremamente gratificante. Durante todo o período que eu trabalhei como delegada de polícia, vocês podem ter a certeza que eu fui absolutamente sempre isenta e ninguém nunca me disse também nada de outra forma, que eu não tenha conduzido tudo que eu fiz pela minha interpretação da lei e sem entender para um lado ou outro. Claro que no início a gente sofre até tu construir uma segurança, né? Isso, né? Pra gente fraca, eu digo, É né? bem complicado. Então agora chegamos a esse período de aposentadoria também. Eu tive que fazer isso por conta que estavam mexendo muito na legislação e o direito adquirido, que é um dos conceitos da nossa Constituição, muitas vezes pode ser relativizado frente aos interesses do Estado. Então não estava mais seguro, né? Claro. Então me aposentei. Bem, aí já foram antes disso surgindo os convites, né, para a gente concorrer. E como é isso? Tu tem que ter o domicílio eleitoral em determinado município que tu vai concorrer. Tu morar ali, ou ter teu trabalho ali, tua identificação ali.
Não precisa de um tempo mínimo para isso. Não. Tu tem que estar afiliado um tanto tempo e tu comprovar tua residência, o teu local de trabalho naquele município e não tem estresse, né? Isso é um direito político que assiste a cada um de nós, né? Eventualmente são caçados, dependendo da situação. Vai lá, querido. Olha só, pessoal, senta que lá vem história agora. Olha só, começou a aparecer. A pastora Miriam, ela colocou assim, ó: Márcia, saudades de ti. É um ser humano sensacional. E ela deixou algo bem interessante aqui. Para a nossa reflexão. Márcia, fale do dia em que você pensou em ser pastora. Vamos lá! Não, olha só, eu sempre fui muito identificada com a SLB, com a minha igreja, né? E quando tu faz lá no colégio os testes vocacional, vocês fizeram lá teste de profissão? Eu fiz, eu acredito que o meu não deu em nada. O meu não deu em nada. Não, ali já indicava que eu poderia trabalhar na área do direito porque eu sou muito assim apegada à questão da justiça, sabe? E uma das possibilidades seria ser pastora da SLB, né? Nossa, cara. Nossa. Eu ia ser muito feliz. Eu ia te perguntar agora, tu já se imaginou pastora hoje, nesses dias? Eu acho eu já disse pro meu marido, Miriam, isso eu não contei para ti ainda, que se meus projetos políticos não derem certo, eu vou pro mundo fazer missão. Que legal, cara. Legal. Vou pro mundo, se bem que tem muita missão para fazer por aqui, né? Sim. Mas eu brinco com meu marido que ele não tem essa disposição, que eu disse, vamos lá no Afeganistão cuidar daquelas crianças. No Afeganistão, no pior cara. local do mundo, né? Afeganistão e para socorrer aquele povo, enfim. Mas daí eu deveria já depois do ensino fundamental, depois da 8ª série, o ideal seria ter ido para Ivoti, né? Para a escola que é pré-teológica. Eu achava que era São Leopoldo. Depois depois a faculdade, a EST, é em São Leopoldo, mas é um ensino médio que tu já faz voltado para teologia, entendi. né? E aí eu não tive muito suporte, eu ainda não desapeguei do lar, da mãe, né? A gente é muito grudado com a mãe. E não deu, e enfim, isso custava investimento financeiro, e não rolou. Aí, como eu já estava muito envolvida em movimento estudantil, daí ensino médio, daí o fato de eu estar envolvida em movimento estudantil, o candidato a prefeito me convidou para ajudar na campanha. Aí uma coisa foi levando a outra, eu recebi um primeiro cargo de confiança no município e eu não fiquei no cargo de confiança, prestei concurso, me estabilizei, isso foi bem mais tranquilo, bem melhor, até no momento que nós perdemos a prefeitura, que senão eu não teria como pagar a minha faculdade, né? Então a vida me separou desta direção e me trouxe para a área do direito e a área política, né? Bem, daí nós estamos aí hoje, né? Claro, a gente sempre aprende muito mais nas derrotas que nas vitórias, né? Desde que a gente seja resiliente, né? Claro. Resiliência Viu, Gimo? Resiliência é a palavra... Puxa aí o ditado. Zerei a vida, cara. Zerei a vida, cara. A delegada te chamando de Gimo. Sensacional. Pra não esquecer, Gimo. eu relacionei com aquela marca famosa de Gimo. Gimo Cupim. Isso se chama técnica de memônica. Para tu memorizar as coisas, usa umas técnicazinhas, né? E a gente tá aí agora percorrendo esse projeto, vamos ver o que temos tudo. Vamos ver, não, a gente tem que planejar isso também, né? Claro. Não dá para deixar muito deixa a vida me levar, tá? Sim. A gente tem que planejar, pôr meta na vida da gente e, claro, muitas coisas o destino vai nos ajudando, vai colocando as pessoas com a gente, que a gente precisa, mas também tem que buscar, né? Nem tudo cai, nada cai do céu, nem nada. tudo cai Só do céu. chuva. Só chuva e quando cocô cai de demais, caca de aqui passo, pra né? mim complica um pouco, porque da última enchente foi meio complicado. Bateu aqui, Bateu exatamente do Bah. assento do banco que tu tá sentado agora. Ah, que loucura, né? Que Exatamente, loucura. foi bem feio tenso. o negócio. Ó, isso é um chamamento... Desculpa tá rindo, tá? Mas é Não, que mas não tem, porque assim, ó, a gente passa o resiliência. aperto na hora, né? Resiliência. Depois vamos rir, porque... É que, Márcia, tu vê ele contando essa história. Sim. Ele conta de uma forma tão engraçada. Mas não, isso é resiliência. Sim. A gente tem que ir. Mas agora eu faço um chamamento para a juventude.
como essas causas da democracia, a gente chegou à conclusão que a gente tem que lutar uma causa para a juventude brigar, meio ambiente, tá? Verdade. Porque essa Verdade. enchente muito entrou nas cidades porque aterraram o espaço onde a água ia. Escoava, bingo, né? bingo, ninguém me ouve. Eu falei isso lá na enchente já, quando deu, eu falei. Eles mudaram, foi mudada toda a estrutura do município, mexe aqui, mexe lá. Mas ninguém pensou nessa questão. Não é só Estrela. Do outro lado do rio, mais ainda. Sim. A cidade, toda a área de Lajeado é urbana, né? Toda a área. Então, tu quer construir em tudo. Exatamente. E sempre vai modificando. E se tu não cuida, eu quero construir onde há um banhado, porque aquilo é a área útil urbana que poderia ser vendida. Então, a gente tem que ter uma... Oi? Diminuiu o app também. Sim, a área de preservação, gurizada... O que é app? É um aplicativo? Não. Minha nossa, cara, eu não podia deixar passar essa. Cara, a gente tá com uma pessoa... Tá. Pra delegar, uma pessoa. Exatamente. Benquista da sociedade, loucura, no Vale. E tu fala. Tu não fez essa piada. Resiliência! Não, vamos lá, ele me deixou a deixa. Gurizada, saiam desse mundo online só e vão ver, não só os apps, dos aplicativos do celular de vocês, vão ver o que estão fazendo com o nosso rio Taquari. O Gima não gostou, o Gima nem sabia que tinha rio aqui na cidade. Vocês não entenderam que eu quis deixar essa deixa, entendeu? APP é área de preservação permanente, onde não devia nem estar sendo construído. Sim, se respeita o que era pré-existente à lei, que também se tornou vigente e a questão ambiental se tornou muito forte depois da Constituição de 88, né? Onde o pescador morava, tudo certo, mas não invadir as áreas que pertencem ao rio quando ele enche, que é uma característica dos nossos rios e que nós temos que respeitar, né? Então, e para não desbarrancar o rio, e para isso tudo existe agora eu vejo a preservação permanente. Isso foi ontem que eu passei de Lajeado para Estrela e eu vi aquela revitalização que eles estão fazendo na orla ali lá em Lajeado. Eu vi que eles aterraram um pouco ali para entrar carros ali, né? Pois é. Ou eu tô errado? Eu acho que é, né? Isso acaba tirando um pouco o espaço do próprio rio. Isso, querendo ou não, é uma pequena mudança, mas essas pequenas aqui, ali, que vai... Quantos metros cúbicos de água cabem ali? Sim. Pode ser a diferença que vai ser o 2, 3, 4 centímetros que vão entrar no teu assoalho. Uma cheia, pra quem não mas sabe... Mas não é só assim, não é mas só ali, mas a tendência, como isso é uma coisa, de certa forma, até descontrolada, a tendência é cada vez a água da cheia chegar em lugares onde não chegava como foi na última. Mas a gurizada, vocês, essa geração, da mesma maneira que nós brigamos por democracia, esta geração eu estou conclamando para olhar isso com carinho. Né? E tem porque os é o futuro dos mais jovens ainda, Exatamente. Eu tava me lembrando aqui, cara, desde 1992 que eu me lembro que se começou essa coisa mais mundial de preservação da natureza com a Eco 92. Isso aí, Rio. Na escola. E eu lembro que começou esse negócio de olhar mais para isso. A gente tem que ter causas para lutar, né? Sim. Principalmente os jovens, que é a maioria do público, eu imagino, de vocês, elas são movidas por razões para viver, por razões para acreditar. Né? Então, isso é uma causa muito importante. Né? Cara, é um poço de conhecimento essa Tá louco, cara. É uma doutora. Doutora. Eu leio, né? Eu não fiz filho, eu leio, estudo, trabalho. Márcia, eu fui fazer um pouco de pesquisa até para me preparar um pouco. Tu foi candidata a deputada já. Federal. Aqui pelo Vale. Isso. Foi no ano de? Foi há 2 anos. Há 2 anos? Não, há 4 anos. Isso foi quando era Sartori? 2016. Não, candidato? 2018. 2018. 2019, calcular lá. A gente tem pôr umas tarjetas na linha da história da gente. Sim, fomos, na verdade, como eu fui candidata a deputada federal naquela época, eu saí com a campanha aos 46 do segundo tempo. Né? Porque os possíveis candidatos da região acabaram recuando, porque campanhas são muito caras. E, além disso, desgastantes, né?
E quando apareceu a possibilidade do fundo eleitoral para as mulheres, havia uma garantia de recursos para a nossa campanha. E aí, que a pedido da companheirada, né, a pedido do partido, a gente contribuiu, colocou o nome à disposição. Fomos muito bem, quase 30 mil votos. Sério? Sim. Nossa. É que nessa eu já morava aqui em Estrela, mas eu não tava acompanhando tanto essa. Se liguem em política. Pois é. Se A gente liguem, precisa, gente. né? É assim, ó, a política é a solução. Já dizia Hannah Arendt, né? Já dizia Bauman, qualquer nas filósofo mãos das que pessoas vocês certas, né? lerem. E eu sou tão desmotivado com essa questão. Mas é o jeito. É o jeito. É o jeito. É o caminho. Tem que se motivar. Tem que ter Sim. bons e pessoas cuidando e olhando para... Sempre atento, Porque, né? cara, não... E entrando e se candidatando, é que é uma seara. Mas assim, ó, vocês trabalham no setor de comércio. Também há uma competição muito forte. Não é? Então, eu estou vendo o que o meu concorrente está fazendo. Vocês, entre os próprios servidores, linguajar do público, entre os próprios funcionários, quem tirou mais comissão, quem não. A seara da política é isso, é competição, só que tudo se torna público, né? E a gente teria que ter os melhores ali, porque nós estamos cuidando de dinheiro público. Exatamente. É dinheiro nosso. Patrimônio a gente tem que escolher de as pessoas todos, certas para lidar com o nosso próprio dinheiro, né? E assim, o Churchill diz isso também. A democracia pode não ser o melhor meio de conduzir a humanidade, de conduzir um país, mas não inventaram nenhum melhor ainda. Então, até que a gente chega no melhor, é o partido político, é o voto, é isso que é a solução. Sabe por que eu me desmotivo tanto assim? Porque, cara, parece que sempre é dado um jeitinho pra estar sempre os mesmos. Eu não vou usar o termo panela, vou usar a questão sistema, tá? Mas eu digo assim, não é parece. É assim. É um A gente sistema que vê parece isso. que ninguém nunca vai quebrar essa engrenagem e mudar, entendeu? Sim. Eu assisti isso e isso também acabou ajudando a pilhar mais essa ideia que eu tenho. Eu vou ter que ver esse. Porque parece, cara, que é uma engrenagem que ninguém nunca vai conseguir lá quebrar, sai daqui, vamos mudar. Na verdade, os que estão têm muita vantagem sobre os novos que se apresentam. Porque já estão lá com o poder na mão. Eles têm as ferramentas, tudo a favor deles, né? Exatamente. O próprio... mandato. Exatamente. O próprio governo está à disposição deles. Eles podem usar de várias ferramentas para isso. Tu brigar contra um governo que é eleito, que vai à reeleição, é um suicídio também, porque eles estão com toda a máquina na mão a favor deles. Isso o Rio Grande do Sul se destaca porque eu acredito, eles nunca foi reeleito um governador gaúcho, né? Porque a máquina no estado tá ruim, né? Tá. Se ela tivesse Mas boa... eu já acho que é uma coisa assim, ó, digamos assim, mais da ideia do povo. Tipo assim, ó, isso já é uma coisa que popularizou, tipo assim, a gente é conhecido como um estado que nunca reelegeu, então a gente nunca pode reeleger ninguém. Eu não acredito Entendeu? nisso. Eu já olho mais essa questão. Vamos manter isso, que a gente é conhecido mas assim. no momento que o gringo Sartori quase foi reeleito, né? Mas era uma estratégia de campanha que foi bem montada, que tem isso também. Mas assim, é ingrato, por exemplo, quando eu coloco meu nome a federal à disposição, além de a gente precisar muito voto, os federais que estão lá hoje têm um mecanismo da emenda impositiva, que o deputado federal, ele tem agora eu não quero ser injusta, 15 milhões para destinar para onde ele achar que ele deva destinar. Nossa, 15 milhões. Nossa. A metade necessariamente saúde. Como é que eu vou lutar com um cara desses, né? Nossa. Então, teoricamente, durante 4 anos de mandato, ele está comprando os votos para os próximos... Ele está amarrando os cabos eleitorais dele. Né? Não quer, por exemplo, um vereador vai lá, ele precisa agradar a sua base. Foi por isso que viaja tanto a Brasília. Foi a Brasília, conseguiu uma emenda de 100 mil, 150 mil, e o povo vem faceiro. Mas é muito valor. Isso foi pensado até positivamente, no sentido de distribuir o recurso do Tesouro, porque, na verdade, a gente concentra muito recurso público, impostos em Brasília. Distribuir de uma forma que se espalhe por todo o país, em tese, porque todos os deputados federais têm, né? Mas, de outra forma, quase eterniza quem está lá, porque torna uma briga em glória, a não ser que tu tenha uma RBS na mão, que tu tenha muita mídia muito forte para tu aparecer, tu consegue, né? Mas, se não, Inclusive, a gente fizemos muito voto ainda assim, né? Deixamos até para trás
outros companheiros de partido que estiveram 4 anos em Brasília e não conseguiram realizar. Né? Nossa, sério? Parabéns. Nossa, cara. Meus parabéns. Não, é que Sensacional. É que a gente tem, por isso eu digo, a política é o caminho, a gente tem essa aceitação popular. Claro que me ajuda. Eu nunca fiz qualquer trabalho policial pensando em um destaque, mas as pessoas sabem reconhecer quando tu trabalha sério, quando tu trabalha correto, quando, né? Sim. Então, é o jeito, gente. Se não, como, isso aí. como eu te disse, eu não sou daqui, natural. Moro aqui em Estrela, vai fazer uns 7 anos, eu acredito. Mas nesse pouco tempo que eu moro aqui, eu vejo o teu nome bem destacado. Eu fui garçom da gringa lá, ó o merchan aí, ó. Da gringa lá no centro. E não só pela gringa, mas assim, ó, alguns clientes, assim, quando tu se candidatou a prefeita, teu nome girava ali. E isso eu fui... Então, já por isso que tu hoje foi escolhida a dedo pra ser... pra começar o negócio. Mas teu nome foi bem destacado. Tem tu pode citar alguma coisa que tu já fez, assim, um bem muito grande pela sociedade aqui, de Arroio do Meio, ou de Lajeado, ou de algum lugar politicamente, próximo? Não tive oportunidade. Politicamente, aí, né? não, mas eu digo, através de Márcia, no caso, a pessoa normal, e delegada. Delegada, todos os casos que a gente atendeu, né? A gente faz a diferença na vida faz da a pessoa. Diferença. Sim. Claro, e nós tivemos casos de repercussão, homicídios que a gente levantou. Eu acho que a minha contribuição na polícia foi o fato da gente começar a falar sobre violência doméstica e principalmente abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Sim. Que era uma coisa que até então, na compreensão da polícia mais antiga, tinha que ter um laudo de rompimento de ímã de violência na criancinha para se concluir que houve alguma violência. Então, a gente mudou esse paradigma. Vocês entendem paradigma? Sim. Esse povo aqui é inteligente. A gente conseguiu, mas não só eu, é claro. A gente tem que ter a promotoria sensível, o judiciário sensível de conseguir condenar pedófilos só com base na fala da vítima, né? Sim. Então, isso a gente conseguiu e acho que é uma das grandes contribuições que daí eu posso dizer que a gente fez, né? Para uma mudança nesse paradigma e também de essa mudança de paradigma de começar a entender que a polícia é de proteção também, não só de repressão, com a nossa presença constante na comunidade, tudo, né? E essa conquista foi dentro da política como delegada? Desculpa, não peguei esse gancho, como delegada. Sim, como delegada. E como é que um delegado consegue, assim, digamos assim, chegar no poder de conseguir mudar algo assim por onde os caminhos, porque se tu tá na política, tu tá representando o povo, como delegado, tu é uma autoridade. Eu tô então, ela tá arrumando a cama pra próxima eleição, alguma coisa assim? Não, eu digo como delegada, como é que tu consegue alterar, assim, ter esse poder, né? Mas é que as pessoas... eu sou delegada aqui, eu tô mandando aí uma sugestão, sei lá como se diz, vamos trocar essa lei aqui. Não, isso foi na prática, na verdade. Sim. A lei sempre estava lá. Sim. Né? A gente passou a interpretá-la adequadamente e aplicá-la e o MP e o Judiciário aceitando nessa linha, né? Sim, entendi. Sim. Não, a gente não está sozinho nisso. A gente está que, na verdade, as leis... agora é uma seara... Mas, enfim, vamos introduzir isso. A gente saiu... A Constituição é a mesma. Vocês... Gurizadinha querida, né? Volta e meia vocês devem ouvir. No meu tempo não podia nada, hoje vocês podem tudo. E é fato. Mas por quê? A Constituição de 88 marca o final de uma ditadura, de um período cultural, de toda a humanidade, enfim, onde meus pais, por exemplo, a minha mãe não podia nada. A minha geração um pouquinho já, né? E aí, como é que o Bauman, como é que os filósofos interpretam isso? Filosofia. Gostem de filosofia. Filosofia te faz entender o mundo, tá, gente? E hoje tem bastante filósofos nos stories e Todo nas mundo publicações de foto. Tem, olha, olha quem tá falando, né, Gimo? Olha quem tá falando. Não me sigam lá, tá? No momento que tu interpreta o mundo, tu é filósofo. Mas é bom tu fazer com base em algum conhecimento que tu aplica sobre aquela realidade e passa a interpretá-la. Isso é filósofo. Eu vou ler algumas filosofias aqui, desses que vós falam aqui contigo. Das filosofias.
Vai lá. Quer ver uma coisa? Eu tava olhando esses dias os status de todo mundo que tá no grupo do Pode Tudo, tá? Meu Deus do céu. Olha só. Vou ter E que bloquear depois depois disso. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. O Isso outro não é matemático, mas tudo bem, O né? outro colocou assim: pegue sua beleza e transforme em caráter. E é o meu! Olha o outro. Esse aqui é o mais interessante de todos, ó. A morte é uma coisa que acaba com a vida da gente. Opa! Profundo, não? Então, esse cara, a gente tá rodeado de filósofos. O Gimo tem que... E foi o Gimo mesmo. E outra, a vida acaba no fim, né? Tá certo. Não, mas isso é aplicar a inteligência. Eu tô feliz por estarem usando e interpretando o mundo. Filosofia. Viu que queria humilhar nós, né? Não, eu não quis humilhar, eu quis passar pra ela. A filosofia, o menos com menos, eu não sei, no mundo da matemática é algo diferente, é das exatas, viu? Eu vou trocar depois. Mas tudo certo, tudo certo. Segue o baile. Segue o baile. Mas daí o Bauman explica que se tu sai de um período de repressão muito forte, tu cai, é o tal do pêndulo do relógio. Ele tá preso aqui, o que ele faz quando solta, zup pro outro lado, né? Ou a vara verde do bambu, né? Então, zup pro outro lado. Então a gente saiu de uma repressão muito forte, foi para ampla, quase libertinagem do outro lado, né? Mas o ECA é o mesmo. Ali tem direitos e deveres. Só que a sociedade passou a interpretar só direitos. Mas tem os mesmos deveres lá. Então a lei, claro que a lei agora amplia garantias coisas e tal, mas a gente só interpreta o lado que nos dá liberdade. Isso explica também a eleição de Bolsonaro. Zup, voltou para a direita. Né? Nós saímos de um período de repressão, ditadura, fomos para a extrema esquerda, fez bobagem, fez um monte de coisa lá. Pouca coisa. E aí agora parece que nós temos que voltar aos valores antigos para ganhar estabilidade. Recentralizar, né? Exato, porque assim, ó, a gente precisa de um salvador da pátria, um pai que ponha ordem na casa, mas esse não é o caminho. O caminho é a gente ir e voltar e conseguir conviver nesse centro da democracia, né? Já que voltamos para o assunto político, eu quero aproveitar o gancho. O Luiz Gustavo Henke, ele tá pedindo assim, ó, Márcia, queremos ouvir de ti o teu posicionamento político. Eu acho que ele quis dizer no nacional, né? Já ali na questão presidenciáveis. Pois é, agora eu expliquei, né? A democracia é centro. Sim. A democracia sempre será centro porque ela tenta dialogar dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, e buscar um possível acordo, né? Se não fosse assim, a gente estaria em guerra, né? E se a gente não cuidar dessa nossa... Claro, por que a humanidade não faz mais guerra? Desculpa. Porque não interessa o capitalismo, a guerra. Antigamente, quando não existia o capitalismo, o mundo vivia em guerra. Por qualquer meio metro de terra se fazia uma guerra entre nações. Hoje nem existiam nações, entre os incipientes países ou o que seja, né? Então, como eu sou MDB, eu nunca vou fugir dessa minha condição de centro, né? E de buscar, nesse momento, uma terceira via para o país. Sim. Nem a esquerda, porque tanto a ditadura de esquerda quanto a de direita não é ideal para o mundo. O centro pode-se dizer assim, é uma balança. É uma balança, o pessoal diz, Maria vai com as outras. Sim, é próprio do centro, não é Maria vai com as outras. Na verdade, ele tem que tentar compor e mediar. Que, na verdade, Sim. é o que se espera de um governante. Depois que tu ganhou as eleições, né, que tu defendeu uma postura, tu vem para o centro para representar todo o conjunto da sociedade, né? Sim. Então, é o que eu visualizo como ideal e como propositivo também para o país, para o Rio Grande do Sul, enfim. Rio Grande do Sul, hoje, há uma composição de centro que está se organizando para isso, né? E esse é o que a gente sugere. A mesma coisa, por exemplo, assim, tem uma briga muito grande em Lajeado por causa da abertura do comércio aos domingos. Sim, a gente está acompanhando essa guerra. Então tem uma proposta, na verdade, liberal, totalmente de direita, que foi colocada, que tira o sindicato da negociação. E o sindicato poderia até ser entendida como uma entidade de esquerda, mas não é, porque ele intermedia e faz a proteção do trabalhador, né? Então... Você imaginava isso?
O sindicato. Tu que é um cara que ama o Não sindicato. O sindicato teve muita contribuição, mas eles, como tantas outras coisas, eles se desgastaram, o poder subiu a cabeça, tanto que houve Sim, um período por esse que, exato ponto que tu colocou. que dirigentes do sindicato chegavam a me gozar assim, Márcia, eu ganho mais que tu como delegado de polícia. Quer dizer, houve um abuso, né? Nossa, cara. Mas agora a legislação estava muito aqui para a esquerda, ok? E agora a lei trabalhista melhorou. Eu acredito que sim, os sindicatos se esvaziaram porque não tem mais o imposto obrigatório Exatamente. e também a filiação compulsória. Nossa, isso deu uma guerra no nosso trabalho. Só que aí temos uma discussão jurídica aqui. Quem não é do sindicato ainda pode ser protegido por ele. E se tu negocia, se o sindicato negocia teu dissídio, ele vale só para o associado dele ou vale para toda a categoria? É uma discussão. Mas e a lei- E E a lei trabalhista? Porque no mundo liberal tu vai negociar direto com o teu patrão. Sem a Tem o intermediação. amparo das leis trabalhistas. Como? Tem o amparo das leis trabalhistas. Mas o dissídio é sindical. O dissídio é todo sindical. Então, no caso, o sindicato, se não é filiado ao sindicato, ele não é obrigado a ter... Está definido- em discussão, porque até então, quando era obrigatória a tua filiação e era negociado um dissídio, por exemplo, Sim. aquele valia para toda a categoria, porque todos estavam lá. Mas em tese hoje, se tu voluntariamente não é mais membro, tu faz o teu negócio direto. Só que isso está ainda, são as melancias ainda se acomodando, né? No andar Outro da dia carruagem. eu estava enfim, amadrinhando um sindicato que estava se reorganizando, né? E a gente discutia isso a nível jurídico. Como é que fica isso, né? Então, eu penso ainda que nós temos que ter algum sistema de proteção para esse trabalhador, né? Eu ainda penso, e a gente sempre orientava o nosso pessoal, tentem uma composição com esses dois meios. Essa seria a visão do centro para evitar a guerra de um lado do outro, né? Então, mas a coisa está caminhando por outro lado porque a própria situação não está apoiando o projeto, por outros compromissos. Então, a tendência é que seja ainda rejeitado, engajado, assim, Mas vocês têm esse dilema pela frente, porque quando o capitalismo nasceu, o trabalhador não tinha proteção nenhuma, né? Sim. Então, crianças de a partir de 5 anos já trabalhavam. Não havia todas essas garantias sociais, creche, tudo isso, Era mais, previdência, era mais próximo a uma escravidão. Era um liberalismo. Tu negociava o teu salário direto com o teu empregador. Tu aceita isso. Né? E então, não tinha... os sindicatos exatamente surgiram historicamente para conseguir proteger o trabalhador, fazer negociações coletivas, enfim. E a nossa sorte, sim ou não... A criação do sindicato é por um ideal legal até, inclusive, né? toda Bem a vida, interessante toda até. a vida, Mas, sim. como Mas se tudo, às desvirtua. vezes... Exato. Se desvirtua, mas novamente daí a gente tem que ficar em cima. Mas as nossas garantias, os nossos direitos sociais estão na Constituição. Mas lembram que quando foi feita a reforma do direito trabalhista, queriam tirar tanto o 13º, que estão lá, as férias, coisa e tal, babá. Por isso que nós temos que ter tanto olho em quem a gente elege. Né? Exatamente. O que defende, ele é mais liberal, patronal. Os patrões também têm seus direitos, eles também se juntam em sindicatos patronais. Né? Que assim, a gente vê bastante hoje as empresas sofrendo bastante com as leis brasileiras, né? Que houve questão do imposto, isso e aquilo. Eu acho que eu entendo os dois lados. Sim, exato. Tu é centro. Digamos que eu sou... aqui eu achei Entendeu? Eu pensava que era uma coisa. Sou centro. Pois então. pois Segundo a doutora Márcia, eu sou Pois centro. é. Mas eu Então entendo eu vou ver do que ela é lado... inteligente e tu não, então eu vou por ela. Eu entendo o lado tanto do Exato, trabalhador, doador, no caso que precisa daquele, ele trabalha por Sim, aquilo. sim. E precisa, né? Precisa. E do empregador, Exatamente. que também luta diariamente contra uma máquina, Claro. né? Perfeito. A posição centro. Posso rapaz. me... Nossa, ser delegado? cara. Me Não. Empolguei demais. Vamos... o delegado, ele tem menos espaço, a gente chama na lei espaço discricionário para decidir. A lei é aquilo 50-50 deu. Sim. Agora a gente está na área social, da negociação, da política.
Daí dá para negociar. Tá, Né? e hoje é um nome no cargo de governo gaúcho e presidente. Qual, na tua visão, política, Márcia? qual seria? Tá. Não, o meu legado não precisa chegar tanto. Não? Governadora do Futuramente, estado? Quem sabe, a gente não sabe. Mas assim, ó, no estado do Rio Grande do Sul, o que hoje precisaria? Um nome, tá? E no cargo de presidente, quais, pelo menos não precisa ser certeira, mas o mais próximo possível. Eu aposto, como eu disse, na terceira... Na área do centro. É, no centro, e vocês viram que o PSDB, MDB, todos aqueles partidos de linha centro estão tentando uma composição para achar uma candidatura próxima. Nós, como MDB, a gente tem muito carinho pela senadora Simone Tebet, né? E até porque a gente tem que defender a participação feminina nesse espaço, e ela tem uma postura muito legal, né? E todos nós apreciamos. Mas possivelmente vai haver uma coligação, enfim, né? Mas assim, gente, não entendam que o mundo é dividido entre extremos. Entre 8 e 80, as minhas pérolas, não, perdi. Entre 8 e 80 tem muitos números, né? Então, todos... E muitas vezes é aí que começa as pessoas a não entender. O que é um partido de centro-esquerda? O partido de centro-esquerda está um pouco mais para esse lado, ou centro-direita um pouco mais para cá. Enfim, isso vai mudando durante a história. Tem que fazer uma série de vídeos sobre isso para a gente explicar isso para a comunidade. Já está convidada. Então, não se guerreiem entre os dois lados. Parece que se não é Bolsonaro, o mundo está perdido. Se não é Lula, o mundo está perdido. Não, tem muita opção aí no meio, né? E outra questão do... Agora tá vendo uma pessoa inteligente te dizer isso, agora tu acredita quando eu te falo? Ou não? E a questão é do próprio, se ele acreditar não é Bolsonaro. em mim, né, eu não sei. Acredito. Por isso Depois eu tenho que contar uma história, inclusive, que aconteceu contigo no passado, não sei se tu lembra. Olha só, eu tenho histórias. Mas, não sei se lembra de mim, mas aconteceu, eu vou ter lembrado. Mas eu... Não num passado tão longo. Ô, Giba, por isso que a gente estuda, porque a gente traz os autores. Não foi uma indireta, tá? Foi direta. Não, por que ela falou pra estudo, ti, né? Porque a gente... O que é o conhecimento científico? Exatamente, tu analisa o que já foi produzido e em cima disso tu vai refletir, tu vai interagir. Viu, Gima? Esse é o caminho. Meu jovem. Olha só, delegada. O Paulinho, como é que você pronuncia o sobrenome do Paulinho? Leceu. Paulinho Leceu. Ele tá pedindo aqui, ó. E sobre o voto impresso? Pois é. Eu sei que teve toda uma polêmica, mas eu digo assim, Um abraço. O sistema brasileiro tem sido conduzido pela urna eletrônica há tanto tempo e não houve questionamento, né? Então, eu achei meio sem propósito essa questão dessa volta ao passado. Tu confia hoje 100% na urna eletrônica? Sim. 100%? Sim. Eu não duvido do resultado das nossas eleições. Eu ainda continuo com o pé atrás. Talvez que é Brasil, cara. A gente tá, sei lá, com o lombardido já, vamos dizer assim. Também. Mas é que assim, ó, é complicado tu entender que não digo só aqui no Brasil, mas que não exista o poder de uma pessoa hoje, do jeito que tá a tecnologia, invadir e burlar. A gente vê tanta coisa assim que acontece. Elas não são conectadas. Pode ser que isso seja 100% eficaz, mas ainda não sei se eu conhecia a forma certa de entender isso, de acreditar que isso realmente é... Pois é, porque às vezes eu fico perguntando também, um hacker consegue invadir, derrubar sites do governo, consegue invadir bancos, vamos dizer assim, ó. Pois é, ele não consegue acessar a urna do Brasil. Mas daí eu vou dizer uma solução inteligente que uma empresa fez e que solucionou e que funciona para a urna eletrônica também. Um cara estava desviando de uma empresa, aí ele simulou um roubo, entrou lá para levar todos os backups e coisa do computador. E aí, estava desconectado, guardadinho, bonitinho, todo o backup da empresa. Quer dizer, estava tudo ali. A mesma coisa a urna. A urna não está online durante a eleição. Está guardadinho lá, recebendo as informações digitais, coisa e tal. Como aquela empresa também se safou nessa situação, né? Mas como isso se conecta? Na verdade, ela tem uma memória de armazenamento. Exatamente. Depois você conecta um computador ou não sei, alguma coisa, USB. Aí você transmite os dados, porque... Como? Enquanto ela está sendo operada pelo eleitor, ela não está online.
Mas não pode ter um negócio Wi-Fi ali, sei lá, alguma coisa? Tá, mas a questão assim, é de tu transmitir esses dados depois pra uma central que vai fazer a contagem. Como é que tu transmite isso? Cara, ela não é inventora da urna, tá ligado? Não, Nós tinha que tá falando... pode ser que eu tô fazendo perguntas... Tu viu, Gimo, como é que é esse povo? Entendeu? Pode ser que eu esteja errado, com certeza. Eu não sou dono da verdade. tranquilo. Mas eu sou curioso. Ah, mas tem que E ser. às vezes Mas é o que eu eu- falei pra ele hoje, eu tenho medo às vezes de fazer uma pergunta e de deixar a pessoa constrangida. Então, Não, pra mim não tem estresse. Mas quem operacionaliza ali é a Justiça Eleitoral, são os técnicos ali, né? Pessoal totalmente isento. Então, tu teria que comprar um técnico e fraudar naquele momento. Eu não sei se eles digitam ou se eles têm um chip que eles leem, eu não sei como é que eles fazem essa transmissão de dados. Mas, gente, eu respondo por mim, eu sou uma servidora pública séria, então a gente Sim. espera Sim, Não, com que, que certeza. todos... que todos Acham sejam da até mesma provem forma. em contrário, até por isso que a gente tem fé pública. A princípio, o que eu falo é verdade, né? Sim. A lei me dá essa autoridade e aqueles servidores também. Então, não sei, nunca foi posto em dúvida. E é bonitinho tu ver aquele voto romântico assim ali. Primeira Não. vez que eu fui eleita foi em voto papel e eu estava fiscalizando e eu achava uma graça, porque todo mundo manda todas as mensagens que acha que tem que mandar. E havia voto cruzado meu com o prefeito que era do outro lado. É muito engraçado, mas enfim, é romântico, é trabalhoso. É uma Declarações de fãs também? Não, isso não chegava até mim. Até porque eu tô mais bonita hoje que antigamente. Ó! Não, a gente, meu Deus do céu, a gente era o bichinho da goiaba, credo, o que era aquilo? Sério, cara. Não, é uma questão de vaidade, né? Porque não existe mulher feia, existe mulher que não se cuida, né? Que não conhece Como- produtos Jequiti. Pronto, cara, eles não são apoiadores. Eles não são apoiadores, tá? Mas assim, hoje... Ao menos que eles vão fazer o perfume e pode tudo. Viu? Ué? A Helena Rubinstein que dizia isso, as grandes sábias da humanidade, que não existe mulher feia, existe mulher que não se cuida, né? Sim. E eu tinha outras prioridades, eu era meio hippie, assim, sabe? Que massa, cara. Passei todas as fases, né? A gente Sério vê isso hoje mesmo, nas cara? baladas, Tinha uma que é tudo Kombi também? escuro, né? Não, a Kombi era do meu irmão, que eu usei pra fazer campanha. Mas tinha uma Kombi, viu? Só Tinha uma hippie como sem Kombi. Fusca. Mas a gente tem disso, né? Porque a gente foi ensinado assim, qual era a sabedoria de onde vocês usam a sua beleza para... Transforme sua beleza em caráter. Onde é que tu copiou eu isso? sempre Eu tinha esse... inventei? Eu sou um filósofo. Ah, deve ter inventado, sim. Não, mas é uma Nossa. coisa que não deixa de ser verdade, né? Eu sempre... Ô, cara, direitos autorais dessa frase, hein? Não, vai, batiza. Mas Vou já que batizar. entramos... Como é que eu faço isso? Eu pago ou não? Não, Eu não põe- posso investir hoje, eu tô quebrado. põe Diz que tu é amigo da embaixo delegada. Tu é autor, né? Ah. Tanto que se alguém um dia usar e não te mencionar, tu pode Olha requerer aí, ó. direito autoral. Sério? Não, Tu pode me ó, representar nisso? Essa Dividir? história de plágio, né? Então vou Eu escrever não tô- autor aqui embaixo, aqui, ó. Sim, E tu tá sim. processado. Vou botar o Rzinho registrado Prende ele, ali, faz ó. favor, delegado. Já fui. Minha nossa, Já eu fui cara, preso. espera, Olha, espera, pois é. espera. Entrando agora, lá. nós Olha, estamos mais nós- nesse papo descontraído. Eu Qual é o pensei nome que do ia esposo? cansar mais, viu? Não, Tu tá- viu que o tá horário ótimo. passou correndo? Qual é o nome do esposo? O nome do meu... Mas eu tô começando a cansar, vocês viram? Paulo Rogério... Ó, tô em pensar, coitadinho. Paulo Rogério Farias Medeiros. Paulo Rogério. Como foi conhecer? Onde vocês se Eu conheceram? vou contar uma história. Meu Deus, chame o homem aí. Eu não sei Na nem quem é. verdade, ele é meu segundo esposo, né? Porque assim, você já atuava como delegada. Sim, eu conheci ele trabalhando, né? Ele é da brigada. Mas não prendeu comandante- ele? Não, Ah, tá. comandante da brigada. Eu sempre digo que a gente se conheceu no bordel. Como Trabalhando. assim? Nossa, Trabalhando. que massa, cara. É, Sério legal. isso? Nós fomos bater nos... Olha só, se conselho, divertem. Se divertem. Agora Essa ouçam a explicação. Trabalhando, Com buscando, fiscalizando, vendo se não tinha adolescentes prostituindo em prostíbulos. E fizemos uns trabalhos muito legais, até, novamente, isso foi uma lei, uma emenda de crime que foi feito no ECA, em que era proibida a prostituição de menores de 18, né? E até então, os donos de bordéis compreenderem que não devia ter adolescentes ali, houve diversas prisões e eu fiz diversas delas.
E no ambiente Donas- assim, numa dessas investigações... Não, foi antes, na verdade, a gente se conheceu numa reunião, né, do Concepro de Lajeado, ao CEPRO, enfim, tem seus diversos nomes, e a gente tem uma identidade muito forte, porque ele acredita também em direitos humanos, em dignidade humana. O pensamento é alinhado. Pensamento bastante... Tem algum outro ponto divergente, mas faz parte do show, né? Com certeza. Tanto que a gente é professor nas mesmas áreas, né, então... Que Eu show, conheço cara. ele, conheci ele ali na gringa de novo. Ó, o merchan, eu quero direito isso aí. Ô, gringa! Ah. Oi, gringa! Amo a gringa. Ele passava ali, sagrado, dá um abraço nela. Não fica com Sim, ciúme, tá? Eu tava por perto, eu ficava... Não, a gente Mas compartilha também ele é do uma pessoa abraço. Fazendo, muito velho. querida. Sim. Ele é uma pessoa muito querida Não, mesmo. mas ele Gente fina. quem não conhece só vê a cara feia, né, Perdiga? Mas quando o Perdiga, meu assessor de mídia, tá aqui com a gente. Ai. Mas realmente é um ser humano maravilhoso. E rola essas declarações assim, você prendeu meu coração. Isso é clichê, né? Clichê. Meu Deus! Mas assim, o que a gente Me fez... prenda em seus braços. O que a gente fez quando a gente casou, em cima do bolo enfim, de casamento, a gente pôs a minha imagem e a imagem dele amarradinho com uma algema, assim. Ficou bonitinho, Que massa, ele cara. de brigadiano e eu de polícia civil. Assim. Que massa, meu. Ficou interessante, o pessoal gostou. E em casa, no relacionamento, quem é que manda? A delegada? O policial? Não, assim, isso é outra coisa, né? Que a gente tem que conseguir vencer com o tempo, né? O patriarcado, né? A gente acha sempre que, até, novamente, eu digo assim, às vezes a gente subestima, mas a Constituição de 88 inovou, quebrou tanto paradigma. Até então, o homem era o cabeça do casal. Sim. Né? E a Constituição de 88 nos torna iguais perante a lei. Né? Tanto homem e mulher, tanto que não existe mais essa figura de quem manda e quem não manda, né? Tem que ser ali sim que a gente tem que treinar a democracia, né? Legal, cara. Ali, porque isso são valores que mudam na sociedade e nesse contexto, e a gente tem que treinar eles em todos, né? Até ontem nós tínhamos a ditadura do patriarcado, pai manda, todo mundo baixa a cabeça. Né? Sim. E aí a gente também veio para essa tentativa de democratizar a relação do casal, pelo menos perante a lei, né? Perante essa instituição família. E, cara, eu fico imaginando muita coisa, sabe? Imagina. E, tipo, que eu me baseio muito muito parecido, assim, ó, me baseio pelo relacionamento meu e da minha esposa. A gente tira um tempo, senta lá, toma chimarrão, ela conta como foi o dia dela, eu conto como foi o dia meu. Eu fico imaginando, tá ligado? Chega lá, amor, prendi um traficante hoje. Bah, amor, nem me fale, cara. Eu peguei um bandidão hoje, dos grandes, peixe grande. Não, mas a gente conversa, claro. É o dia a dia, né? Que Foi massa. até ontem nosso dia a dia. Pá, me né? escapou por detalhe, amanhã eu pego ele. Não, deixa comigo agora. Vamos pra cima, né? Eu já, cara. saindo dessa parte do relacionamento, mas voltando pra questão da polícia, como é que é o teu medo ali na sociedade contra as, digamos, facções, bandidos, ou alguma pessoa que tu já prendeu hoje, que tu vê solto na rua? Verdade. Ou que tu não prendeu ainda, mas Eu que tu amaldiçoo. Tu amaldiçoa? Eu Boa. amaldiçoo. Vai pro inferno. E deve ir, provável, certamente. Se não for pro inferno, daí não, eu acredito que não existe céu. Filha Né? da mãe, né? Mas Filha tu da tem mãe. aquele receio, assim, eu sair de carro, o cara não. meio marcou. Não, eu sou uma pessoa que tem... eu não tenho medo. É? Não. Eu tenho prudência. Isso é diferente, né? Mas não no caso deles. Cara, eu entro em qualquer hora, em qualquer comunidade. Eu tenho meus afiliados na Santo Antônio. Não. Sem estresse. Eu vejo até um pouquinho diferente isso. Baseado no... Como é que é? Aquele do YouTube, o... Da Cunha? O da Cunha. Delegado. O da Cunha até conta que é o... Estão muito que no alguns... YouTube, né? Tem um canal Bastante. no YouTube, a gente acompanha bastante. E ele conta que a alguns casos, algumas prisões, ele ia fazer o pessoal que tava sendo preso, ele ficava feliz, pedia foto. Os porque- próprios Sim. bandidos É, estavam porque sendo tava- presos por ele, entendeu? Então- Não, eu tava quase Lajado assim. deve ser assim. Se eu fosse bandido, eu queria que a Márcia me prendesse, porque foi candidata a prefeito, já Faz deputada tudo federada, certinho. entendeu? Pá, quem me prendeu foi a Márcia, cara. não, tá ligado? Me respeita aqui dentro da cela, tá ligado? orgulho. Não, vocês sabem que teve uma urna no presídio nessas eleições federais, né? E eu fui a mais votada. Ó, tá vendo? Sério, Tá cara? vendo? Claro. Não, Tá porque vendo?
o marginal sabe que uma hora ele vai cair, o marginal profissa, vamos dizer assim, vamos Ele usar já a linguagem espera deles. por isso, vamos dizer assim. Ele sabe, ou ele vai preso, ou ele vai ser morto, ou, Sim. enfim, né? Claro que tem os que são mais espertos, se posicionam, e esses que não põem mais, que nos prejudicam a questão da materialidade para serem presos, mas é técnico isso. Mas eles sabem, então eles preferem ser presos por um delegado, uma delegada que respeita a lei, que é promotora de direitos humanos, que... Exato, eu ia tocar nisso agora, porque vai muito também da forma como você vai fazer o teu trabalho, da forma como você vai chegar e prender o Sim. indivíduo, né? Sim. Que tem, eu acredito que tem alguns que chegam lá, que chegam que nem o MacGyver, Ó, que eu nem vou te dizer o Rambo. que é pior É. lidar com as famílias dos presos, principalmente mães, estragam os filhos, super protegem. Mulheres. Infelizmente, Esposas, né? assim, o empoderamento da mulher vai melhorar no sentido de melhorar a humanidade, né? Porque a mãe que super protege um filho que é do crime não dá, né, cara? Mas é bem comum. Então, as mães, eu fui já bater, pedir voto. Ah, tu prendeu meu filho, tá? Não quero, então, se é por isso, eu não... Quer votar em mim, eu cumpro a lei, é meu trabalho, mas se tu achar que foi injusto prender teu filho com 1 quilo de A droga pessoa ali- debaixo A do braço... mãe não fez o trabalho e ficou brava quando tu fez o teu, né? Na verdade, é uma ausência do poder maternal, e, enfim. Então, na verdade, é uma família doente, né? Ela não é desajustada socialmente por uma questão exatamente de pai e mãe não ter o direcionamento dos valores dessa criança, enfim. Então, há eventualmente isso, mas de uma maneira geral, o cadeiro, aquele que sabe, me respeita muito, porque sabe que eu sempre, o que é e o que não é, não é. E qual a prisão, assim, a operação que tu fez mais engraçada? Mais engraçado. A mais engraçada. Nunca é engraçado. Tipo, tu entrou, tu picou, caiu, deu um tiro, acertou o cara. Que tal? Ou foi Não, prender um não. e era o outro do lado? Não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente pode falar porta fria, né? Tu arrombou a porta errada. Nas minhas operações... Acontece, cara. Nas minhas nunca aconteceu. Eu sempre tomava Sim. muito cuidado. É a questão da investigação. É que, na verdade, muitas vezes moram mais famílias num mesmo conjunto, daí o número tá certo, tudo certo, só que é a porta dos fundos, né? Então a gente não tem que ser um mínimo de erro, né? Porque a pessoa que foi lesada, a gente tem que indenizar, né? A gente entendi. a gente não deixa, por exemplo, arrombou a porta de uma família inocente, vamos indenizar a porta, vamos pagar essa porta. Sim. E a gente sempre cuidou exatamente por isso. Na verdade, eu nunca disparei um tiro, porque as minhas operações sempre foram extremamente planejadas. Tá né? zoando. Sim. Quanto tempo de delegada? Mais de 20 anos. E Ah, nunca não. disparou um Não. tiro. Não, cancela. Não. Tá Mas errado. se eu fosse delegada, eu dar tiro todo dia. Nem que fosse pra cima. Pá, tô chegando. Isso é mais... Delegado só pra dar tiro. Exatamente. Viu como é que é? A gente não é delegado para dar tiro. A gente Pra usa- delegar. não. Nós Edgar, somos, pega o sniper, Não. dá tu o tiro. nós somos delegados do Estado. 06. O Estado já nos deu o poder delegado. Nós não delegamos mais, nós já portamos o poder que o Estado nos delegou. É diferente. Então, no eu caso, preciso- entra a arma como um. é um meio uma de proteção, defesa nosso e de uma imposição de autoridade também, de um constrangimento. Mas nunca precisou dar. Não. Isso é assim, tu vai procurando espaços de atuação. Se tu quer ir para uma ponta que tu tem oportunidade para dar mais tiro, tu vai, como delegado. A Mas brigada isso- é difícil se furtar disso porque ela tem que fazer intervenção imediata. Mas né? isso vai muito também do município, da atuação, da região. Eu digo assim, porque assim, o brigadiano que faz o primeiro enfrentamento do crime logo depois que ele acontece. Então é mais difícil que um brigadiano não tenha que eventualmente puxar a arma, dar algum disparo, nem que seja de advertência para conter uma situação. Mas tem que dar o disparo corretamente também para evitar Claro. que dê as M's que às vezes aparecem por aí, né? Sim. Por isso que a gente precisa. Então, o tiro é último caso.
E como eu sou polícia civil e a gente faz as prisões e faz as intervenções na sociedade de uma maneira muito planejada, com investigação anterior, vou dar um exemplo. Por que a gente vai de manhã cedo pegar os malandros? Porque estão dormindo. Eles passam a noite fritando e... Passam a noite fritando e a gente pega quando eles estão, como é que se diz na gíria, de sangue doce. Que massa, cara. Claro, tu planeja para não pôr teu pessoal em risco também. Isso que acontece quando tu dorme até mais tarde, tá, Gimo? Tem que levantar cedo. Mas mesmo assim... Ao menos tu queira ser preso. Mesmo numa intervenção dessas, houve disparos de dentro da casa e aí, claro, daí tu vai pro revide, né? Tu vai preparado para essa situação. Mas tu já vai no momento... Claro, isso já não é mais segredo para ninguém. Por que a polícia trabalha de manhã cedo nessas operações? Sim. E já que não teve uma operação engraçada, então, qual foi a mais top, assim? Tipo, cheguei no helicóptero. E fuzil, coisa arada. O câmera ali filmando, era em pose pra cima. Vou decepcionar vocês de novo. Meus presos sempre se achavam inocentes e eles vinham pra delegacia caminhando. Nossa, cara. Sério isso? Mas cara, o Netflix mente muito pra gente, velho. Hollywood mente muito, cara. Mente. Porque os abusadores... Quê? Como é que é? Como é que é? Os abusadores de... Foi caminhando. Vieram caminhando, ó, cara. Eu lamento, mas o juiz mandou te prender, nem fui eu, né? Mas, por exemplo, os abusadores de crianças sempre se acham inocentes, né? Eu tô com fome. Eu acho que hoje é um dos piores, né? Um dos piores crimes, assim. Pra mim porque a criança não tem onde apelar, né? Pai, se tu quer consumir droga, encher o traficante de grana, tu deixar todo teu salário lá, vai... Afeta só você, né? No máximo a tua família. Mais uma criança que... E a gente tem uma situação bem recente aqui, né? E historicamente, como não tinha conselho tutelar, não tinha ECA, as crianças não tinham proteção nenhuma e passavam uma vida inteira se sujeitando a isso. Que loucura, ou daqui a pouco se matam, enfim, né? Então, como eles sempre se consideravam inocentes, a gente chamava a delegacia, o senhor tem que vir prestar esclarecimento aqui. Eles vinham de boa e eu já estava com mandado de prisão na mão. Já nem saí de lá. Não, a pessoa é inteligente eu vou passar aqui, na delegacia né? primeiro, depois eu vou na farmácia e pra cá. Por que eu vou lá no meio dele, prender ele no meio que ele tá sujeito a uma... Claro que em algumas situações a gente ia lá no meio dele, quando ele não vem, daí a gente se tem que derrubar, derruba. Eu já fiz isso também, enfim, faz parte do show, mas a maioria... Então não teve helicóptero, tanque de guerra... É inteligência e intuição. Ao vivo no Datena. Não. Eu nem procurava Ela pensou. Isso. Nem procurava isso. Agora, colegas que querem, que precisam dessa adrenalina, já tem adrenalina de chega, né? Que querem isso, vão para delegacias de enfrentamento, mas são muito raras. Vocês não veem, por exemplo, no estado, enfrentamentos da Polícia Civil. Normalmente é a Brigada Militar. E a civil vai participar do enfrentamento quando vai para, por exemplo, no assalto a banco. Graças a Deus está cada vez mais raro, né? Porque eles ganham mais dinheiro nos golpes do que no assalto. Então, o malandro também quer se expor a menos risco. Por que ele migra para outro? Por que não faz mais assalto com refém e explode agências durante a madrugada? Exatamente por causa disso. Por que correr um risco assim se eu posso... ganhar dinheiro dos otários mais fácil, enganando eles e tudo, do que me expor. E deixo menos rastro do que eu aparecer minha cara numa filmagem. E é um crime muito mais grave, né? Esse praticado com violência, para a nossa lei, é um crime que dá muito mais cadeia que praticar um estelionato, tirar... Eles já sabem disso, por isso nós podemos falar sobre isso. Sim. Não podemos tirar o teu tempo, tá? Eu vi que nossa conversa eu tô com fome, cara. Fome e começa eu tô com fome, cara. Viu, pessoas? Viu? Aqui, ó, a gente vem no amor, mas esses meninos miraram nem lanchinho, mas tudo certo. O meu garçom, ele tá de folga hoje. Eu trago uma cuca pra vocês. Eu vou... Pega lá. Aliás, eu já postei uma comida com vocês aqui, né? Não contem no ar o que é.
Se esqueceu da aposta. É verdade. Eu pega lá em cima da mesa. Eu ia contar uma história, mas não sei se tem muito tempo ainda. Não, tô por Desse vocês. episódio que eu passei. Conta. Tu não lembra Só de um mim? pouquinho, só um pouquinho, Não, só um pouquinho antes. não. Porque isso é... Ó, Verídico? guarda aí, aguenta aí. Isso vai render conversas Tem aqui. Intervalo comercial, agora vai bombar. Né? Olha só, a Marilsa Moraes, ela tá Ah, dizendo tá. assim, ó, suas palavras são sábias, suas palestras são apaixonantes, sua profissão é linda, você é uma mulher empoderada. Parabéns. Oh, viu, tem cuca? Obrigada, Marilza. Fala de Cuca agora. A Marta obrigada. Antunes dos Santos, a mãe do Pedrão, ó. Sobre familiares acharem errado um filho ser preso, infelizmente tem pai e esposas que não querem saber de onde vem o dinheiro, dando vida boa e o que importa. O que Verdade. fez ou deixou de fazer não interessa. Muito triste isso. É, Pedrão, cuidado. Se gruda. Depois, Um abraço, Pedro. não vou mastigar no ar. Depois. Ih, Pode fica à pegar, vontade. a ideia é essa, fazer farelo aqui, coisa arada. Tá em casa, Tá em o podcast casa. é isso aí, literalmente Gurizada, em casa. Eu, numa rádio que eu vou, não deixo mais tomar café, que derrubou em cima de um note. Mas estragou. credo. Eu não tinha dele, ó, Mas- por mim. Ah, cara. Só cuida da minha TV, pelo amor de Deus. A questão que eu ia colocar Conta antes. a tua é- história agora. Ó, Olha, ela é mais engraçada. Meu, não, não caguei, é não. na verdade. Não é não. Ah, Tem pessoas que vão deixar eu de seguir agora. Provavelmente, antes disso já. Ó, vou mastigar agora. Pode, tu conta toca a história. ficha. Uma vez, no caso, em 2018, eu acredito, eu sofri um acidente de carro em 15 de novembro, região noroeste da onde eu vim, na verdade. E depois do acidente, claro, tu vai esperar para fazer o boletim de ocorrência, tu tem que dar Certo. depoimento e tal, né? E nisso eu vim morar pra Estrela, morava aqui em Estrela, na verdade, fui morar em Capão da Canoa, pra trabalhar numa pastelaria. E trabalhando lá, me ligaram para ir até Ibirubá, que era a delegacia civil da Certo. região lá, para prestar os esclarecimentos sobre o acidente. Passei em Porto Alegre, passei Lajeado, passei Ibirubá, lá passei por um militares na rua, né? Certo. Pediram documentação, documento de carro, disso, daquilo, segue o baile. Aham. Fui regressar para Capão da Canoa novamente, vindo de lá, eu passo por aqui, por Lajeado. Um sinistro me aconteceu. Cumprimentei os federais que estavam na rua, abordando, né? Nisso que eu cumprimentei eles, na minha parte seria normal, mas pra eles pode ser uma coisa suspeita, eu acredito, né? Ah, porque todo mundo passa sério lá. Tomara que não me olhem. Tomara que não me olhem. E eu, boa tarde, encosta, tá. Encostei o carro, desliguei, tudo certo. Desce, nisso um policial me pegou e levou pra dentro não sei Da se é- casinha de da casinha, pensamento? é. E começa a me abordar, perguntar dali, pergunta daqui, de onde Mas tu eles veio, pra estavam onde te tu vai. confundindo. Eu acho que devia ter alguma informação. Podia. E nisso os Na real, outros eles estavam saíram certos. da rua e voltaram, ficaram ao redor do carro. O carro, detalhe, um detalhe muito importante, não era meu. Tá provado isso. Era roubado. Por isso que eles pararam. Pode ser, de repente. Acharam o chassi do carro raspado. E o Maurício, eu quase desmaiei, verdade, fui roxo. Tu tinha emprestado o carro? Eu tinha emprestado porque o meu era muito gastador e eu peguei o carro emprestado. E disso, quando eles viram isso, começaram vários policiais virem fazer as mesmas perguntas pra ver se eu ia mudar a minha resposta. Perfeito, pra ver se tu... É uma técnica pra ver se exato, tu tá mas como eu mentindo. tava de boas e Sim. realmente eles ligaram pra me Ibirubá, confirmaram toda a resposta. Confirmar teu álibi. E então o policial falou, não, tu tá preso. Literalmente, tu tá preso. Liga pro dono do carro. Na verdade, eles ligaram. E solicita se a tua história bate E a te dele. Vai ter apresentaram que... para mim. Só que olha que detalhe importantíssimo de novo. Eu iria para Santa Cruz do Sul, que era a delegacia da Federal. E antes disso ele ligou pra senhorita. ver se eu ia- Márcia, você atende esse Xera? caso? Senhora Márcia Xera. Xera. Eu acho que era mais ou menos isso aí mesmo. Se você atende esse caso. E nisso você atendeu prontamente. Muito obrigado agora. Tenho que... Tu te Gimo. salvou Ido da pra Santa prisão. Cruz. Gimo, Cara, eu tava quero, preso. Eu quero no essa presídio. Eu thumbnail, acredito, hein? não sei. Eu quero essa thumbnail. Eu O controlo Maurício isso foi aí. preso pela Márcia. Eu acreditei na tua história, Porque viu? assim, e daí assim, os caras falaram, não, a gente acreditou na tua história, tu não parece estar mentindo, porque o dono do carro também, ele caiu num golpe, né? E eu nem fui algemado pra delegacia. Eles Mas falaram, quem nós não decide vamos é a delegada. Exatamente. Viu? Tu não vai algemado porque
realmente, a gente acredita em você, Sim, né? sim. Então eu fui de Camburão da Federal Sim. pra delegacia de Lajeado e me Sim. deparo com esse anjo Ah, que tava lá. Viu? E daí nisso então veio o advogado, que eu trabalhava pra Gringa e pra Morgana, aham. veio os advogados delas ali pra... Tu Eu lembra desse lembro episódio? as- Eu acho que agora sim, tu vai eu lembrar. lembro que a Morgana tava lá. Veio. Toda Veio profissão, ela. toda profissão é passível de erros, tá? Esse foi o É. erro da delegada. Voltando ao assunto, foi provado que nós era tudo Não, inocente. mas isso tu também deve a uma polícia diferenciada no novo estado. Se fosse um outro Com tempo... certeza. É, porque se eu Por tivesse, eu detalhe. acredito assim, ó, foi... Porque eu passei pela militar em Ibirubá, não acredito que deu nada, na BR, tanto na Eles Freeway revisaram como teu carro lá na... aqui em Lajeado. E lá também? Não, lá não. Consultaram placa, documento do... Tem alguma... Não sei. É que o pessoal da PRF tá com um setor de inteligência muito bom. Não sei se É. já aquela época... Nessa tem questão que muita eu queria informação. entrar, porque assim, ó, se o carro de repente for clonado ou é roubado, indiferente, eu passei por tantos pontos de polícia, tanto na Freeway, na Estrada do Mar, que é em Capão, Aham. e na 386, que tem sistema de câmera, né? Isso foi em 2018, eu acredito. Já tinha essa tecnologia para te fazer um reconhecimento do carro, disso ou Não, eu daquilo. acho que é mais recente. É. É. Mas o carro, em tese, se é um carro clonado, o que é exatamente o carro clonado? Ele, vou ensinar que todo mundo já sabe. Furta, rouba um carro, tu põe nas características do furtado as características de um carro quente, né? Então a placa dele, quando passa, não consta furto, roubo. Ela consta do O clone carro é, que tá andando em outro lado. Tu só teoricamente, em vai outro ver- estado, digamos assim. que seja. E tu só vai ver que aquele carro é clonado no sistema analógico se tu raspar, se tu olhar o chassi. O chassi. E que a no numeração caso dos estava raspado. vidros e diversos outros sinais identificadores que agora tem, que o pessoal põe o olho e já reconhece. É, mas esse foi meu episódio. Então, pra quem Aham. estava curioso, sim, eu já fui preso. Detido. Não é muita detido, Vamos novidade. botar em partes. Exatamente. detido. Tá vendo como eu tô Detido. bem de equipe? É que a gente te conhece, né? Não, mas a gente Essa manhã na conversa. apura a história da pessoa antes, né? É, eles Ixi. realmente, vou te dizer assim, ó, tinham, digamos ali, uns 8 policiais. Os 8 me fizeram as mesmas perguntas e eu, no caso, respondi tudo Mas tu teve perfeitamente. que achar um outro jeito pra ir embora, né? Porque o carro foi É, o carro recolhido. ficou. Eu acredito que essas horas ele tá boiando no Taquari, porque da última gente que deu. Não, Eu não sei daqui vai não, pra a gente depósito. faz uma busca desse chassi, manda para tem um sistema abrasivo que mostra a numeração que tem embaixo. Põe um corrosivo e aí tu fotografa rapidinho, os nossos peritos fazem isso. Aí revela o número de baixo, se tu conseguir revelar o número de baixo, tu vai buscar o dono, restitui tudo. Já restituímos, sim. Mas depois disso, tu parou de trazer droga de Birubá daí. Ao vivo o negócio. Droga. Não, é que tu começou a contar, você, vou puxar o resto da Sim, história. tô preso. Me pegaram com droga. Daí nossos sistemas são precários, mas nós temos algumas perícias que dá pra fazer Inteligência. pra Inteligência, gente, entra a parte da inteligência. intuição e inteligência. Eles viram em ti alguma coisa, a intuição, né? Isso não é, Se não Esse houve cara é nenhuma- suspeito. isso não é difícil. Ele não... Ou houve alguma informação, alguma coisa. Pode né? ser. A gente trabalha muito com a informação da comunidade. Trabalhava. Eu ainda tô no, né? Então, assim, comunidade, ajudem a polícia, tá? Ajudem Com sempre certeza. com a informação. É isso, nessa parte do pessoal avisa, tem blitz lá, não vou pra aquele lado. Mas ali naquele grupo de WhatsApp, tu tá passando pra possíveis bandidos que estão naquele Exato. grupo, né? Que tu poderia estar ajudando a comunidade, mas tu tá realmente indo contra, né? Uma vez eu escrevi um artigo de jornal com relação ao piscar de luzes quando tem, né, a rodoviária está no trecho, eles chamam assim, sim, no trecho dá o sinal de trabalhando, luz, daí né? um dá sinal pro outro. Putz, de repente o pessoal tá querendo buscar atrás de uma informação dessa. É aquele carro, aquele é o indivíduo que a gente tá buscando, né? Que tu deu o sinal que E alertou ele e alertou, ele né? fugiu. E Parabéns. foi, exatamente. Então, faça sempre o correto, né? Na medida, eu não digo que ninguém erre, ninguém é uma unanimidade. Eu também tenho as pessoas que não gostam da gente, enfim, nem Cristo, né? No momento que tu toma posição, se tu é uma ameba, até pode todo mundo gostar da gente, né? Sim. Mas no momento que tu toma posição, outras pessoas com posição contrária vão discordar de ti. Com certeza. É da democracia, né?
E mesmo no meio policial, a gente pode cometer eventualmente alguma coisa, mas tenta, sim, fazer sempre o correto, manter alinhado, isso aí. Tu quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou pedir pro nosso produtor se preparar para os encerramentos. Que nós extrapolamos o horário, missão cumprida. Sim, e nós não queremos te prejudicar na tua agenda, passou? porque a gente sabe que... É que tu começa... Nossa, 1h30, cara. Tu começa 1h30. a cansar, sabe? Sim, Pra a mim, gente não quer porque a gente vai... A mamãe A mamãe, tá ali, querida. ela vai conhecer a... Depois eu quero dar um abraço. Tu já sabia que teu filho tinha sido preso? Com um carro. Detido. Trouxe Isso, droga. minha mãe, era a única pessoa que sabia até hoje, tava guardado esse segredo. Detido. Mas Tava ele trazendo- Foi detido, mãe, não Não foi é preso. preso, é detido. Fica dizendo É a que eu sou forma o único chique. filho que foi preso, mãe. Viu? É a forma chique de dizer Brincadeira. preso. É detido. Não, é detido. É antes do prisão. Nunca queira ser preso. Agora a pergunta é pra ti, cara. Como é a sensação de estar entrevistando a mulher que te prendeu? Como é que eu vou te dizer assim, ó... Isso me fugiu agora, mas tá virando a mesa, né? Brincadeira. A mesa tá virando. Brincadeira. Eu tenho alguns, viu como não pode mastigar? Tem que comer, Tem que fala comer. farofa agora. Eu vai cuspir em vocês. É intensamente, mas vira É. pra cá. Gente Eu do céu. tenho homens, mais homens, né? Mais mulheres estelionatárias também. É mais raro mulher no crime, né? Sim. Mas elas também praticam crimes já. Principalmente furto em loja e tráfico elas praticam normalmente, né? Eu conheci uma mulher muito criminosa. É, Até queria mandar um beijo pra ela. é quem? É minha esposa. Ela roubou meu coração. Meu Deus Isso é clichê, do isso é clichê. céu. Dá voz de prisão pra esse homem. Não, tem que ser mais criativo que isso. É? Nossa! Ser mais criativo que isso. Eu Nós vou me vamos dar esforçar. umas manhas. Vou me Não, esforçar, a gente vou me tá, esforçar. Não, mas tá, já começando pelo clichê, tá ótimo. É. Mas alguns que foram presos por mim, votaram em mim, fizeram campanha para mim, né? E outros que têm outra interpretação que não. Mas eu digo isso que as pessoas vão te interpretando e tu nunca vai ser unanimidade. Claro. Isso é impossível, né? Nem Sim. o Papa. nem Eu acredito Cristo. muito na verdade. Não tem. Tu pode provar não, porque tu não vai conseguir provar nunca. Mas com a mentira tu pode ir vários tempo pra frente, levando aquela mentira. É. Mas eu já fui prova disso, de que ela cai. E Sim. tu vai cair junto. E eu diria assim para os jovens, então, filosofia de final de programa, não cometa o primeiro erro. Vira um- Não no sentido de corrupção, por exemplo. Não perca o réu primário. Não perca o réu primário. Ah, falando nisso, Mas eu sou come- réu primário ainda. Continua. Continuo? É. Sim, ela. Tenho uma chance. É, Brincadeira. não cometa o primeiro, Brincadeira. sabe por quê? Porque assim, ó, alguém vai ficar sabendo. E vai exigir de ti, se tu fez um favor em troca de dinheiro, se tu praticou algum erro, vai exigir de ti que tu faça o mesmo favor acima dele, ou vai te chantagear para não contar, ou vai te comprar no sentido, tu fez para ele, faz para mim também, Sim. senão eu vou te delatar. E a E partir vira uma daí vai bola só de ficando neve. pior, né? Exatamente. Então, assim, tu entrou na merda, é difícil conseguir sair. Não entra. Não, olha, se um amigo teu te oferece droga, Já tive sai esse de teste. perto porque não é teu amigo. E aí, porque depende a resistência de cada organismo, tu vai te envolvendo e o caminho só é ou a morte ou a cadeia. Né? Nós perdemos essa semana ainda uma pessoa aqui em Estrela que era meu conhecido, eu não digo amigo, mas conhecido. Foi morto nessas circunstâncias, né? Então, assim, a tua vida vale mais que isso, a tua missão é maior que isso, né? Se tu quer viver perigosamente, vai fazer um esporte radical, se tu quer essa adrenalina de tu estar precisando disso, vai fazer um esporte, vai viver no risco, vem para esse lado, né? Vem para a polícia, vai numa área que tu gosta de Também, confrontar. né? Tu quer dar tiro, entra pra polícia. Mas do lado da lei, né? Não Sim. do outro lado. Claro. Então, claro que a vida vai levando para esse lado, mas assim, por isso, gurizada não entra no primeiro, porque depois para Com sair certeza. é um... complicado. Se tem saída, é muito difícil, né? Muito difícil. Tu já tá muito envolvido nesse mundo, né? Daí tu já tem antecedente, tu já não... Como é que é? Não tem mais o réu primário. Né? Aí Tudo já que tu fala já é suspeito, né? complica teu emprego, porque hoje... A tua família sofre Não, mais ainda. e as pessoas, claro, vão ter umas mães, enfim, infelizmente, assim, que não sabem a sua missão no mundo, que vão passar a mão na cabeça, que vão
vão acreditar na inocência do filho sempre. Mas tu não consegue emprego, porque qualquer emprego o pessoal vinha pedir Antecedentes. Ah, eles pedem mesmo. Pede mesmo. Então, e eu também intervim em algum momento que, por exemplo, uma empresa não pediu antecedentes, me contrataram um bandido, e aí roubo de carga, Nossa, e aí as empresas têm todas. Não quer dizer que quem um dia esteve no crime não possa ser recuperado, mas olha quantos anos de vida se perde nisso, bastante. Que tu podia Sofrimento, né? construindo tua família, fazendo tua casa. É um atraso. Não, é um terror. Não, nunca opte por isso. Nunca. Ouça sempre o anjinho, não o diabinho no teu ombro, né? Porque tu tem ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém pode dizer que não saiba isso, porque isso a gente traz como ser humano no instinto, e isso nos permite viver em sociedade. Então, é a base, 10 mandamentos que seja a Bíblia, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, não se pode dizer, eu não... Claro que sabe, né? Então, se a tua família disso, sai da família. Tem tanta gente boa para te acolher. Se afasta, né? Afasta. Olha, a pessoa nasceu para ser mais que isso, sabe? A gente nasceu para fazer o bem, para construir a humanidade, deixar a humanidade um mundo melhor. E eu acredito muito nisso. Com certeza. Que show, cara. Tu quer fazer alguma saideira? Cara, eu quero agradecer, delegada Márcia. Você é um cara muito tri mesmo. Porque... Eu sou assim. Eu já cara, conhecia, já ouvi falar. Assim, já e foi ela preso por ela, né? Claro que conhecia. Eu fui liberado, ele foi libertado por mim. Ó, toma, distraído. Toma. Libertado. Detido. Não, ele veio detido e eu libertei ele. Minha faixa, meu. Arrumar alguém que me Márcia. prendeu também pra trazer aqui. De coração mesmo. Muito obrigado, tá? A gente quer agradecer em nome de toda a equipe aqui, a tua disponibilidade. Não é qualquer um que vai dizer, não, vamos lá jogar com a história. Ainda mais num quadro que a gente tá começando. o Começando, primeiro. exatamente. É um Eu dei protótipo crédito ainda, né? pra vocês. Exatamente. Crédito. Isso não tem Dei preço. crédito. Não tem preço. Isso não tem Bem, preço, exatamente cara. isso aí. Sensacional. E aos O telespectadores... preço é vocês não me decepcionarem. Não vamos e eu Não quero vamos. ter você aqui Esse é o novamente. Temos muitas Esse conversas é o para preço. botar em dia. Vocês não decepcionarem e continuarem fazendo um Vamos. mundo melhor, ser uma Vamos gurizada fazer. querida, trabalhar além do horário e tá Ó. aqui. Ó, Meu tá patrão não vai pagar, né? Tá aqui nos dando oportunidade de conversar com as pessoas, Com que certeza. E que bom que a mídia nos permite isso. Essa hoje, ferramenta é gratuita, né? E tamo aí. vamos usar ela para fazer o bem. Por favor, me sigam nas redes sociais. Era isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia dizer agora, Puxa, tá? ligeirinho. Enquanto isso, eu agradeço. É todos. Márcia. No Instagram é @Márcia _ não, Márcia Márcia Scherer _RS. E eu tenho 3 perfis de Esse aqui? Facebook. Isso. Tá, minha última pergunta agora do podcast. De novo vamos perguntar. Se eu te seguir, tu me segue de volta? Eu sigo. Ah, bonito! E eu? Claro. Tu Eu foi não tô detido, seguindo. já foi liberto Tu não por ela. tá Vê tu quer seguindo. mais. Não tô seguindo. Ó, Não, assessor da mas, imprensa ó. segue o Maurício e o Batistudo, hein? Ó, aqui, ó, reciprocidade. Tá? Boa. Reciprocidade. Boa, toma, Isso traz. se chama Aqui, ó, ao vivo, eu reciprocidade. quero te presentear com a nossa linda caneca. Muito obrigada, muito Vou obrigada. fazer o merchan. Cadê a tua impressa? Acho que a tua tem aqui, ó. Essa é minha. Essa foi feita pela a sua maneira. É o pessoal que faz aqui aqui de Estrela, que faz essas canecas. Aham. Eles já Eles são bem- apoiadores já da são proposta. apoiadores nossos aí. Muito obrigada, sua Tá? maneira. E em todos os telespectadores que nos assistiram, foi uma audiência bem boa. Depois tu pode até acompanhar pelos comentários. Muito obrigado de coração. Espero que tenha ficado uma qualidade boa. Tentamos pelo aquele jeitinho a brasileiro, a criatividade, né? criatividade A presença brasileira. da delegada já trouxe uma qualidade bem melhor. né? No 80%, Ó, 90%. vocês cuidem, aqui, ó, empenhei meu crédito aqui, vocês me ajudam Ó, a cuidar viu? desses guri agora. E agora, se eu quero deixar registrado aqui, já foi convidado o Omar Schneider, que é prefeito hoje de Estrela. ele vem. Vem? Vem. Então, ó, Se eu tu tiver- conheço ele, ele vem. E assim, outros políticos vai ter aí também a questão dos artistas que são músicos, né? O Aleandro Santos já confirmou, o humorista Albino, que é uma figura aí do estado, já foi pro Faustão, inclusive. Baterista do Reação em Cadeia, então vai ser meio misto. Meio não, vai ser totalmente misto
Eu achei essa sala bem aqui, né? eclético o público que está acompanhando. Eu pensei que Bastante. a meninada, mais Não, os é jovens geral, da idade é de geral. vocês. Essa Obrigada é a vocês exatamente todos. esse ponto que a gente quer chegar, né? Todos Que podem interessante, chegar, como né? é que é um nicho que eu, que estou muito velha já, tenho que descobrir. Estamos aí! Não, Vamos usar nosso estúdio, né? É um nicho interessante, que a gente nasceu no propaganda é um offline, negócio. né? Eu e tu, né, Almir? No offline. Nascemos no offline. Aqui, ó. E a gente Offline. tem que aprender Eu tô Meu sonho era Meu fazer relógio. tatilografia na escola. Mas eu fiz E datilografia. quando chegou a minha vez de fazer, não tinha mais. Terminou. Mas uma coisa que nós temos, a gente digita hoje com os 5, com os 10 dedos. Coisa que a gorizada não faz É verdade. mais. Eu não sei como é que conseguem. Pois é, o Mas Gil daí nem eu escrever olho não só sabe. pra tela, né? A única coisa que eu peguei que era mais Olha, antigo era o rolo de tirar cópia. Ah, Que eu ficava mimeógrafo. bêbado sentindo o cheiro do álcool da folha. Nós era tão bom receber a prova cara. com cheirinho de Muito álcool. bom. Tu Só que- pegou mimeógrafo? Peguei. Mas não é por E- idade, no caso dele é o lugar Até onde a eu levei. quinta Né? série, eu acredito. É. Chegou a TV há pouco lá. Quarta, quinta série, sim. É, lá... São um drama. Ó, meus conterrâneos estão assistindo, Tia, então, desligada, né? era pra encerrar, Era né? pra encerrar e a conversa tá Logo. indo. Então, nosso produtor se prepara pra encerrar. Pessoal, muito obrigado, decoração. E até a próxima, né? Então aí. Até a próxima. Tchau, Então tchau. aí.